Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar, e editado pelo Escolito, aquele que está destinado a tornar esse programa uma obra-prima. Marcelo Zaniolo. Choose One! Sem pressão nenhuma. Caraca, não sei nem como continuar a edição a partir de agora. O hacker da edição de podcasters. O problema das nossas lives é esse. A galera vai descobrir a mágica. Vai descobrir quem faz o podcast é o Marcelo, não a gente. Nessa hora ele cuspiu o garfo na jantando, ele... O garfo torto. Ele entortou com a mente dele. Hoje a gente tá abrindo uma concessão, que é um pedido do Rodrigo. Rodrigo queria... Não, você queria gravar Matrix. Eu também queria. Mas quem não queria? Quem não? Você tá falando de gravar Matrix já há alguns meses. Rodrigo falou, vamos terminar o ano com Matrix, porque a gente abre um pouco para os filmes de 2000 a 2010. Vamos ver o quanto que a gente vai colocar disso. Então aí, galera, já pode pedir, mas vai com calma, são muitos filmes bons. A minha sugestão era que ao menos um filme no ano fosse um grande clássico antigão, que vai demorar pra gente chegar lá. Vamos pensar. E aproveitamos a oportunidade que vai ter em breve. Aproveitamos o O hype. lançamento. Em breve não, quem tá ouvindo o programa já lançou, né? Matrix 4, né? Então queríamos aproveitar pra trazer, obviamente, essa obra-prima que influenciou muito a minha vida, provavelmente a do Rodrigo, talvez a do Daniel e do Fábio, não sei dizer, realmente não sei dizer do Fábio. Pô, também. Que isso? Eu estava no cinema assistindo a estreia a Matrix. Matrix é um filme que marca a nossa geração, cara. Total. É de que ano, Fábio? 99. 99. Matrix 1999. Seria o melhor filme de 99, Fábio É o Rangel? melhor filme de 99? Nossa, calma. 99 é complicado pra caramba. 99 é complicado. Clube da Luta, Magnolia? De olhos bem fechados. De olhos bem fechados? Ok. Beleza americana. Fica aí o debate pro futuro. Sexto sentido. O melhor ano da história do cinema. É. Você sabe que eu amo Magnolia e você sabe que eu amo De Olhos Bem Fechados, então realmente... Então pronto. Eu amo o Clube da Luta também, cara. Total. Os dois estão no meu top 10 e Matrix não tá, então realmente... Cara, eu acho que isso ocorre também, se não me engano, no ano de 69. 69 também é um ano absurdo, se não me engano. 68 na cultura, 69 no cinema, porque é resultado, né? Exatamente. Nossa, tá realmente, eu tô vendo aqui a listagem de filmes de 99. Bem, Quero Ser John Malkovich, tem Talentoso Rico. Não, 99 é um ano Não, incrível. 99 é bizarro, 99 é bizarro. Um dia a gente vai fazer o programa 99. Tem o filmes de 99. Bom Star Wars, episódio 1. Mas eu queria aproveitar pra perguntar aqui como foi, já que é um filme que marcou todos nós, nossa geração, como foi a experiência de vocês com Matrix, a primeira vez que vocês viram? Quando foi, como foi? Bem sucinto. Foi incrível, assim, na época era o melhor filme de 99. Todo mundo viu no cinema aqui? Foi no cinema. Não, eu vi depois em DVD. Eu vi no cinema. Dei mole. Eu também vi depois, Tu não tava comigo no cinema? Caraca, Eu não vi. Pô, pode crer não, tu não tava. A gente não se conhecia em 99. Não. É, pô, eu tinha 14 anos. Caraca, é claro, eu tô assim pensando, como é que o Rodrigo não tava comigo no cinema em 99? A gente nem se conhecia. É, porque foi conhecer o Rodrigo em 2001. Eu não vi esse filme no cinema na época, cara. Jovem Gabriel, de 14 anos de idade na época, tava meio enjoado de filmes de ação genéricos. E aí você cortou exatamente o filme de ação que não era genérico. Não, exato. Só que na época a gente não tinha internet, né? Por mais que seja o tema quase Matrix, a gente não tinha computador, internet, quase nada do tipo. E aí o pôster era só, tipo, uns caras sobretudo armado. Eu falei, ok, mais um Rambo high-tech genérico, né? Não vou ver esse negócio, vida que segue. E aí o filme chegou na época na TVA, que era o que tinha lá em casa, né? Era o canal de assinatura que tinha lá em casa, meu pai tinha. Caraca, E aí chegou um amigo meu que era fanzaço de filmes de ação genéricos. Eu falei, cara, tu viu Matrix já, velho? Eu falei, pô, não, velho, nem quero. Pô, filme boladão, velho, bora ver, não sei o que, já vi ver de novo contigo e tal, pá. Aí eu falei, pô, tá bom. Aí convenci meu pai, falei, pô, pai, estamos querendo alugar Matrix, né? Tinha que alugar pra ver na TV na época. Meu pai, então eu vou ver com vocês então, tá bom. Sentou nós três ali, né? Meu amigo já tinha visto, pá, começamos a ver. Eu terminei o filme maluco, completamente maluco. Eu tinha uns 14 anos na época, 15 anos, por aí. Eu lembro de eu levantando do quarto onde eu assisti o filme, indo pra cozinha, minha mãe não tinha visto o filme, minha mãe tava lá lavando a louça, eu falei, mãe, você não vai acreditar no filme que eu vi agora. Eu comecei a contar pra ela o filme inteiro, e tal, e as máquinas não sei o que lá, e é tudo nada existe, é realidade virtual. Cara, foi um filme que eu fiquei louco, total, velho. Também. É um filme que bebeu muito daquela ideia do bug do milênio. Foi. Isso que eu tava aqui pra falar, no primeiro ponto. Não só ele. Claro. Clube da Luta, todos esses filmes estão falando sobre isso. Mas, assim, minha mãe já tinha locadora na época, em 99, e era assim, era muito difícil explicar pro cliente. O marketing do filme era basicamente esse, o que é a Matrix. Isso tava no material de divulgação. E no filme fala, não dá pra dizer o que é, você tem que ver. Ok, acabou. Exato, você tem que ver. Então, assim, era uma coisa muito diferente, eu acho. Acho que foi, eu sempre falo isso, é a última vez que a gente vai no cinema sem saber o
que esperar, porque a partir disso, os trailers revelam muito, a internet começa a funcionar e você vai conseguir muitas informações, mas lá em 99, 2000, cara, o Gabriel falou, a gente não tinha acesso a tanta informação assim, então a gente, né? Era o trailer no cinema, se você deu a sorte de ver o trailer antes de outro filme, né, no cinema, é isso, senão acabou. Você escolher pelo pôster, realmente. Então, uma coisa que a gente comenta aqui de vez em quando é que um filme, às vezes, ele acaba sendo à frente do seu tempo porque ele captura o Zeitgeist, né, que é esse espírito do tempo, então ele acaba definindo um pouco aquele momento, né? Sim. O Daniel comentou sobre o bug do milênio em 99, né? Pra quem é mais novo, assim, e de repente não sabe do que a gente tá falando, existia um medo, e hoje em dia eu fiz computação, né? Então, olha, esse medo não faz sentido nenhum. É ridículo, mas existia um medo do nível das pessoas quererem se matar. Isso eu fico assim, hoje em dia eu penso, cara, como assim? Sacar o dinheiro todo do banco. Meus pais sacaram o dinheiro todo do banco antes, 99, antes da virada. Essas loucuras. Então, por quê? Por que tinha esse medo? Acreditava-se que quando o ano virasse 99 para 0, os computadores se confundiriam se esse 0 é de 1900 ou é de 2000. Não, e não foi só um medo, assim, só de pânico na sociedade. Teve investimentos pesados pra lidar com esse processo, com essa mudança de 99 para 00. Teve gastos mesmo, assim, de vários bancos e empresas lidando com essa parada. Mas assim, isso que eu acho estranho, Rodrigo, porque eu fiz computação e isso não procede muito bem em termos de banco de dados. É, que devia de ser muito imaturo, né, a computação. Eu tenho uma pista, assim, eu tenho uma ideia do que pode ser. Eu acho que é o terraplanismo da época, sabe qual é? Não, é justamente isso. Também tem toda uma mítica com relação à chegada aos anos 2000, né? É você ter o fim da... Várias profecias de Nostradamus. Fim dos tempos, Várias profecias, Nostradamus. Então acho que o bug do milênio, ele meio que capitaneou, ele nomeou esse movimento, né? Ele deu um ar de tecnicalidade ao fim do mundo que já estava previsto desde tempos. É verdade. Então tá acho que foi um somatório dessas coisas. Interessante. É assim, só pra poder explicar, né, como é que o computador ele representa uma data? Ele representa com um número inteiro. Um número inteiro que ele é um número que é uma quantidade de números somados até, quer dizer, desde 1º de janeiro de 1970. Então, tipo, o número 100, na verdade, são 100 dias depois de 1º de janeiro de 1970. Então, nunca poderia ter esse problema, sabe? Ele só vai pra frente. Ele só vai pra frente, ele nunca vai pra trás. Foi um pânico de idiotice. Poderia ter um problema de representação, porque os números, eles são infinitos pra gente, mas... O ano tinha 2 dígitos pra gente, né? Não, pra gente, mas computador isso não foi problema. Não. O consumidor de Windows, o ano tinha 2 dígitos, eu quero dizer. Ah, mas isso não era um problema pro banco de dados, por exemplo. Claro, isso não era problema pra meia dúzia de pessoas que entendiam de informática em 1999. Exatamente, pô. Sim, Mas sim. Pros 2% que já eram incríveis e tinham computador na sua casa, já consumiu o ano com 2 dígitos. Eu fiquei preocupado com a matéria do Fantástico sobre o bug do milênio. Não, todo mundo. O único problema que poderia ter é um problema de representação, que quando chega a 2... Na verdade, a gente representa milissegundos com o inteiro, né? Então, quando chega 2038, por exemplo, agora, o inteiro de 32 bits não vai mais conseguir representar esse número. É pra ficar preocupado de novo. Tem que sacar meu dinheiro de novo? Não é pra ficar, porque a gente já tem computador que funciona 64 bits, então tanto faz. O Márcio já saiu há muito tempo. Então a gente tá empurrando o bug do milênio pra frente. É isso que tá me dizendo. Questão de tempo. Uma hora vai acontecer o bug. 64, vai ter que ser de 128 bits. Eu vou sacar meu dinheiro, comprar ouro amanhã. 64 bits já deve ser mais tempo do que a humanidade vai existir, tá tranquilo. Não dá bom. Aproveitando pra dar uma contextualizada, é interessante realmente a gente tocar nesse assunto, porque não só Matrix vem antecipar o que tava pra acontecer, né? Hoje em dia, um garoto de 12 anos já ouviu falar sobre metaverso. Ele já tá entendendo pra onde a tecnologia tá levando ele, pra, né, a realidade aumentada. 99, isso pouco era mencionado. Só que, assim, a gente tem ali na década de 60 e 70 uma revolução cultural. Depois dessa revolução cultural, você tem meio que uma estagnação social, assim, década de 80, 90. Depois do fim da Guerra Fria, durante os anos 90 inteiro, é considerado por muitos pensadores de política da época como o fim da história. Não existia mais uma prospecção, acabou a Guerra Fria, é isso, o capitalismo ganhou, acabou-se a história e não existe nem uma concepção de uma imaginação diferente do que será a realidade posterior a isso. Então agora é só a gente viver. Começou os anos 90 com essa pegada. Fim da história do Fukuyama. Tanto é, nós vivemos isso. Você tem uma época ali em que realmente é isso. Você tá muito voltado pro consumo já, muito voltado pro seu universo pequeno ali da sua família. Você tem um consumismo exacerbado. Eu lembro disso claramente. A gente tinha um consumo de fast food que era uma parada assim, cara. Tipo, o McDonald's tava toda sexta e sábado na nossa casa. Domingo a gente tava indo no shopping pra comer o fast food, McDonald's. Era muito natural isso. Não tinha muito conceito de comida natural, nada disso, sim. E aí você tem os filmes no final dessa década de 90 começar a questionar pra onde nós estamos indo. Essa sociedade do consumo, a sociedade que tá comendo muito mal, cada vez mais centrada em si mesmo, no indivíduo. A gente completamente controlado pela mídia, e nessa época a televisão era muito forte, era o mais forte. A internet tava engatinhando ainda. Tu vai ter esses filmes como Clube da Luta
luta que vai questionar o controle, vai questionar o consumismo. Todos. Beleza Americana vai questionar a família americana, o homem de... O sonho americano. O sonho americano, exatamente, né? Claro, Matrix completamente, de olhos bem fechados. Todos esses filmes estão discutindo pra onde nós estamos indo, todo mundo com um olhar bastante pessimista, e a gente entende uma coisa, né? Que, tipo assim, a boa arte é feita de dor e sofrimento, de dúvida e medo, sabe? Essa que é a verdade, né? E aí você vai ter grandes filmes nesse momento, cara. Isso aí que o Rodrigo falou, cara. Eu acho que já falei isso em mais de um podcast, cara, do livro Realismo Capitalista, que é exatamente isso, cara. Esse livro é muito bom, né? O autor dele já é falecido, cara, e ele realmente aborda isso. Ele fala sobre filmes, sobre muitos filmes, e fala como pós dos anos 90 e início dos anos 2000, com a derrocada, né, da Guerra Fria, né, e o capitalismo venceu, de certa forma ali, a Guerra Fria, e ele ocupou, né, o espaço como a cultura, não só primordial, mas como algo que começou a ser interpretado por muitas pessoas como algo natural, como algo que vem da natureza, como a única alternativa possível, tá ligado? Usando aquela frase lá da Margaret Thatcher, né, dos anos 70 e tal, ela falava isso, né? Esse é o único caminho possível. E esse discurso, né, de que esse modo de vida pós-Guerra Fria é o único caminho possível, venceu totalmente, né, nos anos 90, venceu num grau que sequestrou a nossa imaginação, num grau que a gente não conseguia mais imaginar um futuro que não fosse o futuro pós-capitalismo. Sempre que a gente parasse para analisar como seria o futuro pós-capitalismo nos anos 90, esse futuro sempre terminava de uma forma trágica, sabe? Sempre terminava, né, com o mundo se acabando, com o planeta extinguindo seus recursos, né, ou com a sociedade entrando em colapso social, sabe? Mas sempre terminava em alguma espécie de apocalipse, sabe? Então, assim, não só a gente estava nessa vibe de fim do milênio, várias profecias dizendo como o mundo ia acabar, como a gente tinha um único caminho a seguir, que era o capitalismo, e sempre que a gente imaginava esse futuro dentro desse sistema, após 50 anos, 100 anos, não era positivo. E nós não tínhamos alguma rota de fuga. Não tínhamos, eu falo no passado, mas a gente continua sem ter ainda propriamente, sabe? Então, assim, esse sequestro da nossa capacidade de imaginação proporcionou vários filmes com uma pegada apocalíptica ou de questionamento da sociedade e quebra total o pessimismo quanto aos personagens principais, como a gente falou, Clube da Luta, Matrix, Beleza Americana e por aí vai. Tá? Então é isso. Era o período que a gente não tinha esperança. O período que o Matrix é lançado, ele é um momento onde a nossa sociedade já começou a problematizar o que, junto com o que o Rodrigo e o Gabriel abordaram, é um processo que a gente chama de mundialização, que é uma parte do que a gente chama de globalização, né? A gente tá nos anos 99 ali, a gente tá vivenciando esse momento, né? Pra quem viveu essa época no colégio, tinha vários trabalhos de globalização, né? Nos anos 90, né? Fale sobre globalização, redação, globalização. Nos 90 era só isso. Mundialização é uma parte da globalização que é a questão econômica, né? A gente tem um capitalismo vencendo, a economia mundial, ela tá 99% integrada nos anos 99, nos anos 2000. Com o final da Guerra Fria em 90, é a consolidação desse momento e Matrix vem 10 anos depois, ou seja, já é o início de um exercício sobre, olha, o objetivo almejado por esse sistema capitalista, ele se concretizou, a economia é global, mas e agora? Os problemas não acabaram, os problemas são esses, eles estão tanto numa esfera global, como o Gabriel falou ali, acabar recursos, quanto na esfera social da sua casa, beleza americana. Eu acho que vale destacar também, e aí a gente já pode ir tocando já no que vai falar Matrix, né? O filme faz uma relação direta com aquele livro Simulacro e Simulação, ele né? Ele aparece, ele aparece, né? O Neo, ele pega os disquetes dentro do livro ali. O que é interessante você imaginar que nesse momento você vai ter um ápice, assim, de publicidade, design, né? Eu lembro que quando eu tava começando a planejar fazer design, era a carreira da moda, a parada. Eu acho que não teve período em que a mídia tava mais poderosa, né? Tava mais presente. E ele fala uma parada no livro que é muito interessante, a gente vai ver isso em Matrix, que você tá vivendo uma sociedade em que a verdade, o valor real das coisas tá cada vez sendo soterrado sobre sinais, sobre significados novos, assim. E essa realidade tá desaparecendo. Então, tipo assim, a gente hoje, a gente já tava consumindo já isso cada vez mais, hoje em dia ficou muito, assim, consumindo, a gente tá vivendo, na verdade, baseado em metas, assim, cara, completamente impostas por essa mídia, valores totalmente torcidos, assim, tipo, fora de qualquer realidade, né? Ele fala sobre o simulacro, ele dá um exemplo muito bom, fala sobre a Disneylândia, que na época a Disneylândia era uma coisa gigantesca pra gente, hoje em dia já não é, né? Tipo assim, a criança hoje não fala, eu quero ir pra Disneylândia, não, na nossa época era o sonho de qualquer moleque ir pra Disneylândia. E ele fala que se você pensar de forma fria, a Disneylândia é simplesmente um parque com brinquedos altamente tecnológicos, assim, né? Com pessoas vestidas com os personagens da Disney, e é isso. Só que o valor intrínseco nele, o valor colocado, o sonho colocado nele, o valor imposto lá pela sociedade, pela empresa, é colocado como se você tem ali, o adulto tem ali um espaço em que a fantasia é real, a fantasia existe, em que você pode viver como criança por um período, resgatar a sua infância de uma maneira quase
quase material, quase palpável. Pô, trazendo isso que você trouxe pro cinema, Rodrigo, é a mágica, né, cara, que a Disney fazia. Eu nunca fui pra Disney. Nem eu. Amigos meus que já foram falam assim que na Disney você não pode ter tomada à vista, tá ligado? Pra dar tudo um tom mágico, tá ligado? Que fio correndo pra um lado e pro outro, sabe? É tudo mágico. Essa imagem é poderosa. Por exemplo, eles trabalham muito... Já ouvi um relato de sorvete que caiu no chão. A criança tá com sorvete caiu no chão. Rapidamente aparece alguém com outro sorvete pra aquela criança. É, um funcionário dá de graça pra criança, porque ela não pode perder essa magia. A mágica, o simulacro, ele não pode ser quebrado. Exato, né? exato. Você comprou aquela ideia. Não pode rolar né? nenhum tipo de frustração lá. Complementando isso que o Rodrigo disse, cara, e trazendo agora pro universo do cinema, até de uma forma certa feita polêmica, né, cara? A Disney, como todos sabem, comprou a Marvel. E a Marvel, elas são isso em amplo espectro hoje em dia. Né? Elas são filmes e eventos que não só são uma experiência de cinema, mas são uma experiência mágica de cinema, sabe? Elas têm essa aura Disney, já era um pouco antes, mas desde que principalmente foram comprados, de que você vai entrar naquela sala de cinema, você vai pra um parque de diversões, vai ter uma experiência incrível, mágica, vai esquecer dos seus problemas e vai voltar pra casa feliz, tá ligado? Da vida. Porque aquilo não é um filme, aquilo não é um parque de diversões, aquilo é uma experiência mágica. A magia, tá ligado? Faz parte da experiência Disney, em qualquer esfera dela. O problema é que isso agora tá em todos os setores da nossa vida o tempo inteiro e fora do cinema. Essa ideia de experiência. Tipo assim, uma parada que eu estudei demais, que valor agregado de um objeto, você tem. Há 60 anos atrás, você tinha o valor dos produtos, assim, uma camisa, por exemplo, ela era mais cara por conta do material, da matéria-prima, do corte, do alfaiate. Então você tinha um valor claro ali de por que ela era mais cara. Você tem a partir da década de... Partir não, mas assim, vai ficar muito intenso no final da década de 90 e início dos anos 2000, o valor de que você paga 5 vezes mais caro por uma camisa, que às vezes tem o mesmo tecido e o mesmo corte da outra, mas que não tem a mesma marca. Foi feita na mesma fábrica. Às vezes a mesma fábrica. E o que é essa marca? Essa camisa é um simulacro, onde você coloca e você, na verdade, tá comprando uma comunicação, que é o seguinte, eu uso essa camisa porque eu tô em uma faixa social. E, tipo, é bizarro isso. Eu faço parte de um clube. Eu faço parte de um clube. Só que, na verdade, isso é só um contrato social que não tem nada material ali. Se alguém falar que essa camisa não vale nada, não vale nada. Você tá falando de valor de uso e de valor de troca, basicamente, né? Exatamente. Perfeito. Só que o problema é que hoje em dia, essa diferença tá ficando cada vez tão nebulosa, ainda mais com a internet, né? Ainda mais com essa vida. Tipo, hoje em dia você vê, o Gabriel falou sobre a experiência do cinema, que é isso. O cinema sempre se propôs a criar uma experiência de fantasia pra você. Você escapa por um período, 2 horas. Hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. O coach fala sobre isso, que o produto que você oferece tem que gerar uma experiência ímpar, incomum. Gastronômico, a experiência do hambúrguer, a experiência da roupa. O pessoal fala eu nunca tive um Apple, tá? Mas o pessoal fala da experiência de abrir e tirar um Apple da caixa. Exato. Eu não sei, nunca tive, mas o Daniel... É zoado, é diferente. Aí o Daniel falando que é diferente de fato. A gente tá vivendo de simulacro em cima de simulacro, uma realidade que, tipo assim, a gente tá se perdendo. Não, eu não tenho Apple mais, já tive. Convenci o Daniel. Hoje estou liberto. Mas minha esposa ainda está presa. É assim, os caras têm realmente um cuidado muito grande em promover essa experiência, cara. É um investimento muito grande em tudo dar certo. Em ser fácil, em ser intuitivo. Então eles realmente vendem. Cara, né? De ser impulsivo. Não, e nesse caso da Apple, eu acho mais estranho, porque a experiência teria que dar certo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer você trocar de telefone, sabe? Tipo, com um tempo reduzido. Então, necessariamente, o telefone tem que parar de funcionar. De fato, o iPhone para de funcionar, para de carregar, sabe? Tipo, você fica desesperado. A bateria era um negócio realmente problemático. Eu tive um iPhone, porra, eu odiei. E não é só dar certo a experiência. Tipo assim, imagina o cara que comprou o iPhone. Ele já está totalmente programado a achar a experiência incrível. Sim. Antes, porque as propagandas falam isso, as pessoas que usam falam isso. Ele se preparou pra isso antes de comprar, né? Ah, claro. Exatamente. Aí você pensa, na nossa época que tinha só a televisão, você tinha ali a propaganda bombardeando você com novas verdades no período que você ficar na frente da televisão. Claro. Só que agora, meu amigo, é full time na internet, você tá recebendo o que você deve querer, como você deve conseguir, o que você deve conseguir, como você deve se comportar. Então, tipo assim, a gente tá vivendo uma realidade distorcida que é muito louco. Aí já entrando um pouco no filme, que acho que o Fábio tá ficando um pouco ansioso ali. E essa ansiedade é culpa dessa sociedade, mas não vou entrar nisso não. Exatamente. Eu acho que o Matrix traz de reflexo de um momento é que o Rodrigo acabou de tocar nessa influência que os meios de comunicação eles trazem pra nossa vida. Mas em 2000, a gente tá começando uma aventura na internet. A gente tá começando a entender como esse mecanismo funciona. Exato. E é um tipo de influência totalmente diferente. Uma influência que alguns acreditam ser muito mais poderosa, porque é você, o usuário, que vai atrás dessa influência. Você é um fator ativo nessa busca, né? Você simplesmente não tá na frente da televisão e você tá consumindo o que passar. Não, você vai atrás de um determinado conteúdo e esse conteúdo vai gerar influência em você. Cara, isso é muito Matrix, porque, tipo, quando você entende que a Matrix começou a dar certo, foi a Matrix que sugeriu, que gerou uma sensação de escolha, você percebe
que o que a gente tá vivendo é exatamente isso. A gente tem uma sensação de que a gente tá escolhendo os caminhos na internet e comprando porque a gente só quer comprar e deixando de comprar porque a gente quis deixar de comprar e, na verdade, tá sendo induzido a achar que a gente tem escolha, cara. Na verdade, tudo é algoritmo. É não, isso. Perfeito. Antes do Fábio trazer a sinopse, você que tá coçando a língua dele aí, rapidamente aqui, só pra complementar isso, porque depois a gente vai debater longamente isso que o Rodrigo trouxe ao longo do programa. Eu não lembro se foi o Rodrigo ou o Daniel. Falou assim que nós somos, na internet, agentes ativos que vamos atrás da informação que mais desejamos, né? E nisso, nessa época do filme Matrix, né, em 99 por aí, a gente via essa característica, né, esse modo de usar a internet como algo positivo. Nos permitia essa ilusão de livre-arbítrio e termos as escolhas de buscar o conhecimento que mais nos interessam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, particularmente, eu acho que, acredito que muita gente também vê essa característica da internet como uma espécie de aprisionamento, sabe? Em uma câmara de eco, de auto-escolha, em que você só vai buscar aquilo que lhe convém, aquilo que você concorda, sabe? E você não vai atrás de informações, obviamente, que são desconfortáveis pra você, que vão contra aquilo que você acredita, sabe? Antes, quando você comprava uma revista, sei lá, um jornal, por mais enviesado que fosse a opinião daquele editor e tudo mais, você tinha que ler lá o caderno de esporte, de moda, de cinema, né, de cultura, de economia, etc e tal. Você era influenciado, né, por vários ramos de conhecimento. Agora não. Agora você escolhe aquilo que você quer consumir com a internet, sabe? E isso acaba, na época, e a visão do filme muito por esse aspecto otimista, sabe? Da internet como um escape, né? Uma forma de sair dessa prisão que era a grande mídia. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê que isso acabou sendo uma prisão pior ainda. Acabou sendo uma câmera de eco para as nossas próprias convicções. Isso tá no filme, cara. Isso tá no filme, assim. A gente tá num momento, é o início, ao meu ver, né? É o início do nosso mergulhar na especialização. A gente se especializa em algo. Na ciência é assim também. A gente deixou de ter um conhecimento mais amplo pra se aprofundar, mergulhar em determinados assuntos. E aí você conhece muito sobre um assunto em específico, mas um outro que talvez esteja conceitualmente próximo, você não versa em absolutamente nada. Eu acho muito legal a parte, por exemplo, no filme em que a Trinity precisa, por exemplo, aprender a pilotar um helicóptero. E ela simplesmente pega, olha, eu preciso pilotar um helicóptero M212. Ela dá exatamente o que ela precisa, é específico. Ela precisa consumir aquilo naquela hora. É aquilo ali que ela precisa. É um reflexo daquele momento, cara. Específico. O mercado tá exigindo esse tipo de especialista. Eu acho que agora, Gabriel, já que você tocou nesse ponto, eu acho que a gente tá vivendo agora o inverso. A gente tá começando a espraiar. Mas eu acho que tem um ponto que é assim, eu vi uma matéria de um cara muito interessante dizendo que hoje, muitos cientistas já consideram que a nossa memória, ela já tá acoplada, entre aspas, ao Google. Ah, claro. A gente não precisa de memória mais. A gente discutiu isso até num episódio, né? A gente não precisa mais gravar. Então, a gente virou exatamente a Trinity. Tipo, o que é o helicóptero B12? Aí eu vou no Google, helicóptero B12. Só que o problema é que isso faz com que você tenha acesso a tudo, só que você fica sempre só margeando a superfície sempre, saca? Então, assim, é uma parada muito louca. É um oceano de conhecimento com a profundidade da canela. E aí, foi o que o Daniel falou, se a Disney lá há 40 anos atrás, 70, ela já tentava gerar em você nenhum tipo de frustração pra experiência ser maravilhosa e imersiva, né, do sorvete que caiu, a internet fez isso contigo o tempo inteiro. Os sistemas das redes sociais, todo design feito, é pra você não ter nenhum tipo de frustração ou perda de tempo, pra você não perder a imersão e não sair de lá nunca. Então você fica dando like lá e passando a porra como se você fosse um zumbi, porque todo o mecanismo é feito pra gerar em você alguma endorfina. E olha só, sabe? Não pode ser só sentimento positivo, né? Ele tem que te causar inveja, ele tem que te causar indignação, né? Porque esses sentimentos, tal como é descrito no filme, e eu achei que o Daniel fosse trazer isso, né? É o que faz você acreditar na Matrix. Acreditar. Agir, né? Mover, né? Adiante. Exatamente. Cara, realmente, esse debate que você teve aí, Rodrigo, era um debate que eu tinha comigo mesmo na época, cara. Com 15 anos de idade, 14, nessa época, anos 2000. Pequeno Gabriel. O pequeno Gabriel. Eu perguntava isso pros meus pais e pros meus amigos, de fato, se era melhor eu ser super especialista em uma parada muito específica ou ter um amplo conhecimento de tudo, né, mas não aprofundado. E aí, a resposta de quase todo mundo, né, principalmente mais velho, ou pessoas que queriam que eu me inserisse no mercado de trabalho, era, não, seja o papa em uma parada super específica, né, nem que seja, eu sou o melhor médico do planeta em cirurgia de unha mindinho da mão esquerda, tá ligado? É esse meu ramo. Caraca, me senti muito mal. Minha preocupação quando era novo era assim, se eu não me especializar em nada, fizer um mínimo, eu consigo ainda assim viver bem? Minha preocupação era essa. Bem diferente. Minha preocupação era essa, cara. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso na época, e aí eu cheguei à conclusão na época, e eu acho que até hoje é meio que a mesma. Eu falei, acho que se eu quiser ser um excelente profissional no mercado de trabalho, eu tenho que me especializar numa parada só, tá ligado? Esse é o papo daquilo. Se eu quiser ser um melhor ser humano, eu tenho que tentar especializar um pouco em tudo, tá ligado? Pra ter uma visão de mundo. Exatamente, é interessante. Enfim, não sou rico até hoje. Fica essa informação pra todos. Vou aproveitar pra... Sinopse? Antes, né? Só porque nem consegui falar nada ainda, né? Do filme que tá na minha pauta, né? Reclamando aí, ó. Já tá reclamando já, ó. Vamos lá, né? O tempo inteiro isso, gente. O filme foi escrito, produzido e dirigido pelas irmãs Wachowski, Lana e Lily. Elas são responsáveis por
muita coisa aí que tem de bom. Ó, o roteiro de V de Vingança é delas. A direção e o roteiro de Speed Racer, não sei se... Eu adoro Speed Racer. Eu adoro esse filme também, Rodrigo. Eu acho que a gente já discutiu sobre isso, né? Acho que só a gente gosta, né, de Speed Racer. Acho que só a gente gosta. O filme tá à frente do seu tempo, daqui a 10 anos a galera vai reconhecer. Speed Racer é muito bom. Cloud Atlas. Não curti tanto. A Ascensão de Júpiter. Não. Mas Sense8, eu assisti todo Sense8. Sense8, Fiquei gostei. triste pela série ter sido descontinuada e ter que ter um final, e foi abrupto realmente. Mas eu acho que Sense8, porra, era uma série bem interessante. É muito caro, uma série muito cara. É foda, era muita locação, é muito cara, era uma série muito cara, e aí acabou que a série teve que ser descontinuada, mas eu adorava Sense8, espero que um dia volte essa ideia. E antes da sinopse, eu gostaria de dar um recado, galera. Apoia Enquadrando, a gente tem uma campanha lá na Apoia-se, o endereço tá aqui, pinado também no chat aqui dessa live, mas é apoia.se/enquadrando, onde você pode doar qualquer quantia a partir de R$3, e você ajuda a gente a manter e expandir o projeto, tá? Quem participa com pelo menos R$10, entra lá no nosso grupo do Telegram, e a gente se aproxima, vamos criar nossa comunidade juntos, vamos crescer juntos, discute bastante. Grupo muito especial. Até deixar isso claro aqui na gravação. Às vezes a gente aborda lá filmes que não vão pro Enquadrando, até por serem filmes recentes. Tipo o Ataque dos Cães, que o Fábio muito sabiamente me recomendou a ver, a gente debateu lá. E o Homem-Aranha 3, que foi o assunto do dia de hoje, em que Fábio Rangel, esse mesmo host desse programa que você está ouvindo, chegou lá, falou que o filme é ruim. Não falei basicamente isso. E foi descascado, foi amassado por todo mundo lá. Não falei isso, meu caro amigo Gabriel. Bem que eu não tava. Mas tudo bem. Quem tava no grupo sabe a verdade, só digo isso. E vou citar alguns nomes que tornaram esse episódio possível, tá? Que é o Fernando Carvalho, Gustavo Nakandakari, Heitor Greco e o Lucas de Freitas. Muito obrigado, galera. Pô, gente, muito obrigado do coração. A galera que é nova aí, tá ouvindo o programa pela primeira vez, de repente, tá ligado? Matrix pode chegar em um público que não viu a gente ainda. Considere realmente, cara, apoiar o canal. Se você ouvir, né, nossos programas, cara, como você tá ouvindo isso, eu falo isso como fã. O Gabriel vai começar a falar que o programa é incrível, ó. Rasgar seda pra si mesmo. Rasgar seda pra si mesmo. Vamos lá. Não, os programas são inacreditáveis, são muito bons. Dá um trabalho desgraçado de fazer, tá ligado? Dá mais trabalho que o YouTube. Então, pô, considere fazer isso, considere apoiar a gente com qualquer quantia. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, pô, mas é muito importante pra gente. E divulgue também. Pô, não posso ajudar agora, tá difícil. A gente entende. Então, tenta recomendar pra alguém que curte cinema. Traz um, só um. Traz mais um. Traz um Enquadrete. Muito bom. Beleza? Só isso, beleza? Tá bom. Eu queria saber como as pessoas ouvem um programa, como vocês consomem o programa. Se é no transporte público, se é caminhando, se é lavando a louça, se é arrumando a casa. Você que está ouvindo a gente, faça isso exatamente agora. Pausa aqui no Spotify, ou continua tocando, você que sabe. Tira uma foto do que você está fazendo no momento e precisa pausar. Tira uma foto. Cuidado com esse pedido, Gabriel. Tô dirigindo, tira quando tiver no sinal, beleza? Tá? Tô lavando a louça, tira da tua louça. Tô arrumando a casa. Tô no aconchego aqui, não. Tô fazendo relações com minha mulher, espera um pouco. Mas assim, tira uma foto nesse momento de como você está consumindo o podcast e posta aonde? No Twitter? Vamos pôr no Twitter. Twitter tá bom porque a gente curte bastante. Twitter, marcando a hashtag Enquadrando Agora. Enquadrando Agora? Enquadrando Agora, gostei. Gostei do Enquadrando Agora. Perfeito. Agora minha sinopse, por favor. Vamos pra sinopse, vamos falar de filme, pô. Thomas Anderson é um hacker de codinome Neo que será convocado a conhecer a verdade sobre a realidade. Tudo é uma ilusão criada por uma inteligência artificial. Pensei que você ia falar codinome beija-flor. Deixa eu falar uma parada aqui, aproveitar. Vai lá. A gente tava comentando sobre essa questão de como a internet gera na gente, principalmente as redes sociais, gera na gente a sensação de controle. Porque a gente faz um movimento físico com a mão, a gente teoricamente escolhe as páginas que a gente vai ver, os posts que a gente vai clicar, teoricamente, né? Então gera essa sensação de controle. E aí vale aqui, o background de Matrix é muito interessante, né? Eu tava lendo um fórum sobre esse background do mundo de Matrix, que é extremamente complexo, e foi muito desenvolvido em outros materiais, né? Na nossa época lançaram o Animatrix, né? Teve outras coisas também que foram desenvolvendo o cânone, vamos dizer assim. E o que é interessante, assim, o arquiteto no segundo filme, ele menciona que tudo começa com duas tentativas. A primeira tentativa era que ele chamava de Matrix Paraíso. Isso aparece no Ele filme. é falado. Mas quem conta a história é o Smith. Exato. O Anderson fala. Então, assim, exatamente, o agente Smith fala, né? E é interessante que, assim, a máquina, que é o arquiteto, essa inteligência artificial perfeita, ele imagina o seguinte: se eu criar um cenário para essas pessoas, né, para esses humanos escravizados, que seja extremamente agradável, confortável, em harmonia, eles vão querer continuar nesse sonho eternamente, não vão despertar. Ele acaba falhando, né? E ele vai gerar, então, uma segunda Matrix, imaginando o seguinte: ele até diz, né, que é interessante, que ele fala assim, pô, o ser humano, na verdade, ele só acredita na realidade quando ela vem permeada com alguma dor e algum sofrimento, né? Senão não parece real, parece só uma fantasia e você acaba despertando. Isso, aliás, isso é bem explorado nos episódios da Animatrix. E o interessante é que essa matriz que ele faz, ele trabalha basicamente uma ideia de um ciclo de causa e efeito, de dor e sofrimento, né? Em que as pessoas estão presas nessa tortura, vamos dizer assim, e também não dá certo. E aí o que é mais interessante é o seguinte, que aí vai entrar com o ponto da internet. Ele vai desenvolver uma inteligência artificial, utilizando aquele cara do segundo filme, que ele é um francês, que é o Merovision, que ele, na verdade, ele é uma inteligência que vai calcular causas e efeitos, consequências de
de ação, e junto disso, a partir disso, ele vai desenvolver o oráculo. Esse oráculo, que a gente vê no primeiro filme, é uma inteligência artificial que entende profundamente essas contradições humanas, essas particularidades humanas, para que ele consiga, junto com ela, desenvolver um cenário que seja mais crível e mantenha a gente preso. E aí o interessante, ela vai perceber que o que vai nos manter preso, não é necessariamente nem a harmonia e nem a dor, nem o sofrimento. É uma sensação de livre-arbítrio. É uma sensação de controlar o próprio destino. De controlar o próprio destino. De você ter escolha, de você fazer escolhas. Ou não. Perdão até, Rodrigo, não é fazer escolhas, você sentir que está fazendo escolhas. É, você ter a sensação de que você está fazendo escolhas, ainda que você não faça, ou ainda que você ache que você não queira fazer. Essa é a grande graça, Posso entrar nisso? Eu ia falar... Vamos lá, então vamos entrar nisso. Vamos falar sobre isso. Eu ia falar disso mais pra frente. O Rodrigo já chegou, metendo... Entrei de sola. Pé na porta, entrando de sola nesse assunto aí, cara. E eu considero que Matrix tem um choque, sabe? Que não seria possível, você pensando de forma inicial, entre dois estilos de filosofia, entre duas formas de ver o mundo, que a princípio parecem bem antagônicas, sabe? Que é a forma de visão grega, de destino, e a forma de visão de mundo cristã, né? Após Jesus Salvador. Porque, assim, dentro do cristianismo, existe um conceito de livre-arbítrio. Para o cristianismo funcionar, você tem que ser livre para fazer suas próprias escolhas, né? E aí, no final, você vai ser julgado se você vai pro céu ou pro inferno. Se fosse tudo destino e Deus tivesse escrito desde o início das coisas que você é mal pra desgraçar e vai fazer um monte de merda, depois vai passar a eternidade no inferno, pô, que sacanagem é essa? Isso não faz sentido. Então, assim, pro cristianismo funcionar, parte-se de um pressuposto da existência de um livre-arbítrio. E o filme trabalha muito com conceitos cristãos o tempo inteiro. Depois a gente até aprofunda nesses simbolismos, se for o caso, mas apresenta o Neo como Jesus Cristo e por aí vai. Não vou entrar agora, não. Mas, assim, o tempo todo fala que o filme está sobre esse preceito de uma crença, de uma forma de ver o mundo judaico-cristã. Entretanto, sempre que é citado, né, o Chosen One, né, o escolhido, isso aí é colocado dentro desse universo a partir da inserção do oráculo, como você disse, que é um elemento grego e que é muito presente, inclusive, na mitologia grega, que é um elemento muito presente até no conceito de destino, né, de visão de destino dos gregos. Eu vou falar um pouquinho aqui, alguns exemplos sobre o oráculo e como era o destino na visão grega e na visão dos oráculos. Vou falar duas histórias rápidas de oráculo. A primeira é mais rápida ainda. A primeira, oráculo, né, pra quem não sabe, era um local lá, uma espécie de um templo remoto, de forma bem simplória, tá? Era uma espécie de um local em que as pessoas iam pra ter previsões do futuro, né, coisa do tipo. E aí, até que um rei foi lá, né, antes de entrar na guerra, escalou tudo, passou por várias provações, chegou no oráculo e falou: "Ei, oráculo, tô entrando na guerra. Vou ganhar ou vou perder essa guerra?" Aí o oráculo falou: "Fica tranquilo, o rei vai ganhar essa guerra." Show de bola! O rei pegou seu exército, partiu pra guerra e perdeu a guerra. Aí ele falou: "Filha da puta do oráculo." Voltou pro oráculo e falou: "Que porra é essa, meu irmão? Tu meteu essa mesmo? Que eu ia ganhar a guerra, né, e perdi?" Eu falei: "Não, falei que o rei ia ganhar a guerra, não falei qual rei." Aí tu fica: "Porra, a oráculo é por aí." Ele sempre tem previsões subjetivas, exatamente, né? Meio dúbias, né? O filme até subjetivas, né? Até o filme brinca com isso, né? Que o oráculo não vai dizer a verdade ou não necessariamente, vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Essa é a forma do Morpheus, né? Aceitar as previsões do oráculo que não deram certo pra ele, provavelmente. Aí outra história do oráculo, essa sim tem muito a ver com o destino e é uma forma mais de ver o destino como algo inevitável que o filme apresenta, é a história super conhecida aqui já do Édipo. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que o Édipo entra aqui no podcast, então é provável, mas eu vou falar essa história sobre outro ponto de vista, não sobre o ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista da construção de destino dentro da visão de mundo dos gregos. Tudo bem, vamos lá. Cara, assim que o pai do Édipo, né, foi no oráculo lá, falou: "Pô, então, eu vou ter um filho aí, né, dá pra mim umas previsões do futuro, como é que vai ser de boa, vai ser legal?" E como sempre, né, o oráculo sempre diz catástrofe, eu nunca vi o oráculo fazer uma previsão: "Pô, vai sussa que tá tranquilão no final, né, vai ser uma vida bonita, cheia de cerca branca e gramado verde pra você." Nunca acontece isso. O oráculo falou, né: "Pai do Édipo, vai ter um filho, né, tua mulher tá grávida, né, legal, então esse filho vai crescer, vai te matar, depois vai casar com tua mulher, beleza? Vai lá, parte lá, dorme com essa." E aí, pô, o Édipo pai, né, falou: "Porra, nem a pau, não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum." Chamou um serviçal dele lá e falou: "Pô, pega esse bebê daqui, taca esse desse morro, né, e isso não vai acontecer, não vou permitir isso, vou fugir do meu destino", né. Enfim, ele tentando fugir do seu destino, afastou o filho dele, né, o filho dele foi criado por uma família adotiva, que criou, não sei o que, cresceu, não sabia que o rei era pai dele, matou o pai e casou com a mãe, de forma resumida. Se de repente, né, o Édipo pai tivesse falado pra ele: "Ô filhão, te falar, hein, na confiança aqui, teve uma previsão que tu ia me matar, pô, mas a gente é brother, né, te amo, filho, não faz isso comigo não me mate", tá, de repente poderia não ter acontecido, mas o fato até de você saber seu destino e tentar fugir desse destino faz com que você cumpra esse destino, cara. Isso acontece de uma forma, em 30 segundos do filme do Matrix, tá ligado? De forma clara, mostrando que essa é a visão de mundo, de destino de fato e de previsão, de destino inexorável. Quando ele entra dentro do oráculo, o oráculo fala: "É perigo quebrar o vaso não." Ele: "Que vaso?" Ele vira pro lado, deixa o vaso cair e quebra o vaso. Sim. Se o oráculo não tivesse dito, né, sobre o vaso... Ela faz esse questionamento até: se eu não tivesse falado, o vaso teria se quebrado? Exato, ele não teria quebrado o vaso. Se eu não tivesse dito, ainda assim o vaso
braço teria quebrado, né? Como o oráculo grego, né? Se eu não tivesse dito pro pai, ainda assim, teu filho teria te matado, tá ligado? É isso. Posso trazer umas questões aqui, então, quanto a isso, Gabriel? Até porque você tá aí, mestre aí sobre essa questão do destino. Eu sinto uma certa contradição aqui, eu queria até que vocês me ajudassem a entender. Assim, parece ter uma contradição no filme em relação a isso. Porque na hora que o Neo é apresentado pra gente, o Neo é apresentado como já o escolhido, claro, mas a percepção do Neo e o desejo dele, a forma dele de pensar, é que ele é capaz de moldar o próprio destino, correto? Isso é o Thomas Anderson falando, né? Mr. Mr. Anderson falando. Mr. sim. O Thomas Anderson falando, sim, exatamente. E aos poucos ele vai parecendo mudar nesse aspecto, né? Ele vai parecendo acreditar mais no Morpheus, querer acreditar nisso, né? E aí tem essa história do vaso que o Gabriel contou e ela se mapeia para o próprio filme, né? O oráculo, ele pavimenta a criação do escolhido. Olha só, o escolhido é uma anomalia do projeto que ela teve, da programação dela. Acho que a gente precisa tomar uma decisão aqui que é importante pro cast, assim. A gente vai abordar o que tá nos próximos filmes ou a gente vai se ater ao que existe? Vamos focar aqui, Matrix primeiro. Eu tô focado só nisso. É. Não, dependendo da explicação, às vezes tem que tocar num assunto. Mas como curiosidade, você pode trazer. Então, mas é porque essa questão ela tá muito associada aos outros filmes, não a esse. Vamos tentar trazer como um conceito fechado nesse filme. Porque assim, eu entendo, e o Morpheus fala isso, o oráculo é um guia. Ele não é pra criar o escolhido, não é ele que vai definir, né? Mas ele é um guia, ele define o caminho, sabe? Ele define o caminho, mas você que tem que percorrer. E muito parte do tempo eu assisti o filme pensando o seguinte, cara, o Neo, ele é o escolhido por quê? Por que ele seria o escolhido? Porque ele é a pessoa que é capaz de moldar o próprio destino. Mas no final, ele toma as decisões todas até de salvar o Morpheus, acreditando que o destino dele é morrer em troca da vida pelo Morpheus. De fato, ele morre. De fato, ele morre. Tudo que o oráculo fala pra ele acontece. Sim, sempre. Ô, Fábio, a resposta dessa sua dúvida está em uma fala do Rodrigo no início, um pouco anterior a esse programa. E é exatamente isso. Ô, Zanil, depois eu até trago essa fala do Rodrigo em replay se você quiser. Eu tô esperando aqui ansioso, porque eu não tenho ideia do que eu falei. Cara, Gabriel, vou ser bem sincero contigo e falar que eu não achei esse áudio do Rodrigo. Se alguém souber, me avisa, por favor, porque eu também fiquei bem curioso e quero saber o que ele disse. Como eu tava falando aqui, né, o filme tem essa contradição entre essas duas formas de enxergar o destino, a grega e a cristã. Em um, existe destino, fato. Você nasceu, tem lá 3 velhas com uma linha tecendo teu destino. Tu vai cumprir aquilo ali, filhão. Ipsilíteres, pode dançar, rebolar no chão, espernear, teu destino tá tecido pelas 3 velhas e você vai cumpri-las. E outra tem a visão de mundo cristã, que parte do preceito do livre-arbítrio. Você vai pro céu ou pro inferno, porque você fez escolhas em sua vida, e você tem essa autonomia pra fazer essas escolhas. O Rodrigo trouxe pra gente aqui a visão que eu tenho do filme em si, né, que seria uma mescla das duas coisas. Na verdade, infelizmente, nesse caso aqui pra gente e pros cristãos, os gregos vencendo, porque o destino no filme o tempo inteiro está traçado, mas no filme os personagens têm uma ilusão de livre-arbítrio, e o filme inteiro trabalha esse conceito de escolhas. Ele tem que escolher entre tomar a pílula vermelha e azul. O tempo inteiro no filme, o Neo tá fazendo escolhas. O primeiro terço do filme inteiro quase é só ele fazendo escolhas, o tempo inteiro, sabe? Mas essas escolhas, a gente já conhecendo o oráculo, já conhecendo como o filme funciona, são ilusões de livre-arbítrio que eles têm, Exatamente. sabe? Então é isso. É esse a visão do filme, a minha visão. Assim, tá me ocorrendo agora, tá? De verdade. Vai lá. E aí fala um pouco também sobre os outros filmes, que eu acabei de pontuar agora aqui, né? Como sendo um problema. Mas fala, cara, não dá pra fugir, não. Não, assim, a ideia é a seguinte, eu tô me pegando aqui na memória em que esse destino que a gente tá falando aqui agora, que é aquela questão mais determinista, que vai acontecer, independente do que você tome de decisão, ele tá muito associado, tô puxando aqui na memória, a eventos que acontecem dentro da Matrix. Mas quando a gente tá fora, essa ideia de livre-arbítrio, ela talvez seja mais presente. O filme termina, né, a trilogia termina basicamente com um livre-arbítrio, toda uma discussão, né, obviamente, entre o livre-arbítrio do Neo em salvar a Trinity ou não salvar, né, então é toda uma questão que tá muito associada ao que tá fora. Dentro da Matrix, tudo é um algoritmo, tudo são números, né, as máquinas, elas têm essa dificuldade de enxergar as possibilidades, tanto que criam um software pra isso, e no final a decisão ainda é, dentro da Matrix, um número, né, 1 ou 0, é binário. Eu concordo e não concordo, assim. Eu acho assim... 1 e 0, exatamente. 1 e 0, exatamente. Não é uma lógica booleana, no caso. Não sei se isso se concretiza, meu argumento se concretiza, mas eu puxei aqui da memória. É, porque na verdade, se você for pensar, você tem assim, o oráculo, quando ela desenvolve essa programação vai ter, como é dito lá pelo arquiteto, 99% de efetividade e 1% de falha. Essa 1% de falha é uma anomalia em que você tem um grupo de pessoas que está despertando, mesmo com essa Matrix tão bem desenvolvida por ela, com essa questão de causalidade e tal. E aí, a opção dela, né, o caminho que ela encontra para contornar essa anomalia é oferecer essa anomalia, basicamente o que eles querem, que é a sensação de revolta, a sensação de liberdade, uma sensação de reação contra a Matrix, né? Mas ainda assim
induzida e controlada. Como um escape, né? Exatamente. Como um escape. Chega um momento que, se eu não me engano, o Neo consegue usar os poderes dele fora da Matrix. Fora da Matrix. O que dá a impressão pra gente, e isso sempre foi uma dúvida que eu tive, que é o seguinte: a Matrix tá acontecendo na humanidade em 99, no ano de 99. As pessoas que estão vivendo ali na Matrix, né? Os anos estão passando. Vai chegar uma hora que aquela civilização nova, dentro do simulacro, vai criar uma inteligência artificial, vai criar máquinas, vai brigar dentro das máquinas e vai criar uma revolta, vai, né, enfim, ter de repente o mesmo destino, vai gerar uma nova Matrix dentro da Matrix. Simulação dentro da simulação, dentro da simulação, dentro da simulação. Mas o arquiteto fala o seguinte, tipo assim, esse grupo, esse 1%, se você deixar eles totalmente livres, você vai ter um crescimento desenfreado, porque eles se procriam, então você tem em tempos um reinício desse processo. Então, não só o Neo tem que acreditar que ele é o escolhido, como esse 1%, esse grupo de Zion tem que acreditar que ele é o escolhido para que eles sejam induzidos até o ponto que a Matrix precisa. A sair daquela Matrix e ir pra uma outra Matrix controlada por eles também, fazer essa rebelião, ter essa catarse, esse escape e show. Parabéns pra vocês, legal. Exato. Vamos resetar agora. E ficar tudo meio conduzido para que o escolhido chegue na fonte. Eu entendo, mas assim, isso meio que tá fora do contexto desse primeiro filme, né? Mas assim, olhando só pra esse filme, só pra entender assim, como um produto fechado, que até o simulacro do simulacro, isso tudo pra mim ainda chega a ser uma certa suposição, uma certa... É um argumento que ganha muito mais força no segundo filme do que no primeiro, de fato. Isso, não, isso, e isso. mesmo no segundo e no terceiro filme não se torna uma realidade. Mas a gente tem a ideia do Gabriel trazendo aí essa contradição, e eu gosto da ideia de que o oráculo, de fato, ele tá controlando as nossas vidas, que a gente talvez tenha esse livre-arbítrio, mas o oráculo, na verdade, é que ele define um caminho pra gente justamente pra poder controlar nossas vidas. Eu entendi que até parte da argumentação do Gabriel vinha em função disso, né, Gabriel? Tem essa contradição, mas que de repente isso ajuda a responder. E eu acho legal o Gabriel falar sobre a ideia do destino cristão, porque o final, até do primeiro filme, é o renascimento do Messias, né? Isso, exatamente. Ressurreição do Neo, né? Através da Trinity, né? Que é a Santa Trindade. Ou seja, o Neo, ele tem que ser o escolhido pra criar justamente a religião. É que eu, tipo assim, eu acho interessante, assim, eu acho bem interessante o que você tá colocando. Eu gosto também essa nuance de que, na verdade, o oráculo, ele não amarra em si as questões, mas ele contorna. Então, assim, quando você tem as decisões sendo tomadas pelas pessoas, ela vai calculando maneiras de conseguir conduzir o curso pra que ainda vá pro ponto que ela prefere, sem tirar, de fato, ela não força o caminho necessariamente, ela vai conduzindo. Claro, o oráculo faz Ela isso. aponta a porta e você passa, como diz o Morfeu. Não, tipo, só que assim, eu acho que tem uma beleza pra mim, que aí, por isso que eu acho que é muito importante você ter uma ideia do que é o todo na minha cabeça dos três filmes, e aí tem a ver com o primeiro mesmo. Eu não acho, a grande graça pra mim do Neo, em tempo inteiro, assim, que eu acho que ele é o grande personagem, é que ele em nenhum momento ele se considera realmente o escolhido, ele se considera o salvador. Nem no final do filme, nem quando ele volta da morte. Pra mim, o que torna esse Neo tão especial é exatamente ele não aceitar que ele é o escolhido até o final. São os outros. Você ouve assim, o Morfeu fala, ele tá começando a acreditar. Nossa, agora ele acreditou. Ele toma decisões e, claro, de acordo com o que ele tá vendo. Então, por exemplo, se ele tá vendo a Matrix, tá vendo o código e o Caramba 4, ele utiliza aquilo pra missão dele. Só que em nenhum momento ele acredita, de fato, que ele é o escolhido. E é exatamente isso que faz com que rompa o ciclo da Matrix, cara. Essa é que é incrível. Porque o verdadeiro escolhido é humilde. Não acredita que é o escolhido. Mas calma aí, mas aquele show-off dele entrando dentro do agente Smith, explodindo ele e aparecendo, aquilo é show-off de escolhido, Rodrigo. Mas se ele fosse escolhido, ele não faria aquilo. Ele cansou. Não é show-off. A gente ainda precisa chegar no agente Smith, né? Claro. Porque ele, dentro dessa estrutura toda, ele também tem um papel especial. Ele é só um trabalhador das máquinas. Cara, aí que tá, ele não é só um trabalhador das máquinas, ele é mais uma anomalia. Vai se tornar uma anomalia. Não, ele já é no primeiro filme, porque ele não tem um pensamento igual ao dos outros agentes. Ele sente, né, contra dos outros. De fato. Inclusive, quando ele tá com o Morpheus, ele manda a galera embora pra ter um diálogo específico com o Morpheus e ele, retira o ponto. Retira o ponto, né? Ele Exatamente. ali, ele já é uma anomalia. Será que ele é uma anomalia ou ele só é uma evolução de que todos os agentes um dia chegaram? Qual a diferença entre uma anomalia e uma evolução? Mas o engraçado é que essa evolução envolve sentimentos humanos, né? Porque é o que ele expressa. Exato. E eu acho que isso é o legal do agente Smith, né? O agente Smith, ele parece uma transição de uma IA que vai se tornando cada vez mais humana. É isso. É que, na verdade, Fábio, eu vi uma teoria que eu achei bem interessante, o seguinte, que as máquinas não usam simplesmente os nossos corpos só como bateria. Os nossos cérebros servem como microprocessadores. Então, não só para que eles entendam mais profundamente como nós funcionamos, mas para ajudar no desenvolvimento da Matrix e no processamento dela. Acho legal essa teoria, acho legal. Acho legal. Acho que não tem nada do filme que aponte nesse sentido. Diga isso. ligado? Não. Mas eu acho muito gostosa. Mas... Eu acho maneiro, porque, assim, justifica exatamente isso. Você tem sempre uma interação entre máquina e homem, de qualquer forma. Então, o Smith tem isso, o Neo tem isso, obviamente, muito, né? Porque ele tem uma baita programação e ele é uma pessoa... Tipo, eu acho interessante a teoria. Mas eu gosto muito do paralelo com o cristianismo, assim, Jesus Cristo. Cara, porque eu acho religião uma parada fenomenal, né? Então,
Não, mas eu também gosto, mas aí eu já acho que são as irmãs Wachowski aproveitando da jornada do herói pra colocar o cristianismo como simbolismo. Claro, e não claro. necessariamente para a jornada do Neo. Mas tem referências muito nítidas à religião, né? Claro então, que tem. Nabucodonosor, por exemplo, é a nave. Claro. Não, no início do filme, cara, a parada mais explícita no início do filme, vai um bandido lá pedir um programa lá pro Neo, aí ele entrega o programa e fala, thank you. Você é meu Jesus Cristo. Você cara. é meu personal Jesus Christ. Pelo amor de Deus, tá ligado? É direto. Cara, então, você fala sobre essa relação de Cristo, né, desse cristianismo com o Neo. Claro, assim, obviamente as irmãs Wachowski fizeram isso o filme inteiro. O nome da nave, a gente já falou aqui várias coisas, mas eu acho que ela cria essa relação muito mais pela forma como nós enxergamos a própria jornada do herói. A jornada do herói encaixa também em todo o processo, todo o arco de Jesus Cristo, né? Isso já foi debatido na internet, assim, exaustivamente, mas a jornada do herói basicamente foi um estudo feito por Joseph Campbell, que ele conseguiu identificar que a maioria das grandes histórias, e aí você pode pensar, Jesus Cristo e tal, elas têm uma estrutura semelhante. As grandes mitologias, né, que emocionaram nações inteiras, populações ao longo da história. Exatamente. E aí ele diz que ele reconhece nessas histórias um herói, que é o herói de mil faces. Um padrão. Que é esse herói que ele consegue de formas diferentes acoplar todos os outros heróis, assim, dentro dessa estrutura. Então, quando você tem uma forma, né, que é o herói de mil faces, que ele se encaixa até pra Jesus Cristo, eu acho que a relação foi direta e bem objetiva das irmãs Wachowski. Mas eu acho que o Neo não é Salvador, não o Salvador pra ele, não é Jesus Cristo em si pra ele. Ele é pra essa estrutura, né? Claro, sim. Ele é pra gente que tá E assistindo. é interessante que a jornada do herói, né, pro Neo, assim, descendo no Neo, né, tem um processo de autoconhecimento que é justamente quando ele alcança, né, o objetivo dele. O objetivo dele, né, quando ele renasce, é sobre o próprio conhecimento dele em função da Matrix, né. Ele consegue alterar a Matrix, ele consegue dominar aquilo. Então é uma descoberta, é um autoconhecimento. O porquê dele continuar no carro com a Trinity, né, e retirar aquele sinalizador, né, colocado pelos Smiths, é basicamente essa procura. Ela chega a perguntar, ele chega a negar, né? Ele fala, ó, tem que seguir os termos aqui ou você sai do carro, né? My way or the highway. A frase é boa. Exatamente. E aí ele tá pra sair, a Trinity fala pra ele, ó, você não vai sair, porque você conhece essa estrada, você sabe pra onde ela vai, isso é cômodo pra você. Ele tá te tirando ali da zona de Tem conforto. outro momento que ele nega também, quando ele recebe o celular lá do Morfeu, né, que pede pra ele fugir pelo andaime, e aí no meio ele desiste, né, e prefere ser preso pelos agentes. Tá ligado? Outro momento que ele recusa. E acho, só pra aproveitar esse trechinho, eu achei interessante porque o Gabriel acabou de comentar, né? O Neo, primeiro, ele não segue o Morpheus. Ele não vai pro andaime e ele é pego pelos agentes. E aí eu fiquei pensando nessa estrutura, né? Porque por um roteiro de um filme, seria mais fácil ele sair dali diretamente e encontrar com o Morpheus, né? O Morpheus já tava em contato com ele. Por que fazer os agentes encontrarem com ele primeiro, né? Mas é a negação, né? Mas é também a maneira dele, de certa forma, ter contato com a realidade fora da caverna ali, né? É quando ele conhece o mundo fora, né? Isso é curioso, porque ele tá dentro de um local fechado e começam a acontecer coisas com eles, né? Os agentes, de certa forma, se revelam pra ele e é como se, associado aí ao mito da caverna, né? Ele conheceu a realidade fora. Um pouco dessa realidade de fora, né? Mas o que é interessante é isso, porque assim, você tem a junção aí desses dois mitos, vamos falar assim, né? Que é a jornada do herói, porque ele tá no mundo comum dele, né? Que ele vai ser alterado, né? E aí você tem o chamado pro herói, que nesse filme... Cara, a jornada do herói, o melhor filme pra explicar a jornada do herói realmente é Matrix, porque é literal. É ipsilitris, passo a passo. O chamado em inglês é call. Recebe um telefonema. O chamado do herói é exatamente uma ligação, é exatamente uma mensagem no computador chamando ele, siga o coelho branco, né? Depois você tem a chamada do herói de novo, em que a Trinity vai no ouvido dele e fala... Vem comigo pra Matrix, Você quer a verdade, sabe? Então, tipo assim, a chamada do herói é literal, e o que vocês estão falando é quando o herói, ele reluta. Só que o que é interessante é isso, que aí você tem uma junção, porque quando ele é pego pelo agente Smith, né, e você tem um interrogatório ali, que é muito maneiro, que ele manda o agente Smith se fuder, e aí ele fala assim, você quer seu telefonema? Mas é engraçado, como é que você vai fazer seu telefonema se você não pode falar? E aí ele tá com a boca fechando e tal, não sei o quê. O que é uma analogia perfeita, porque pra quem ele vai ligar? Porque o sistema é a Matrix. Pra qualquer pessoa que ele ligue, ele não vai ter voz, entendeu? Exatamente, pra qualquer pessoa. E o que é interessante é isso, porque se você pensar, se ele não tivesse passado por essa experiência, o que iria acontecer é que o Morpheus, que ele tá fora da caverna, no meio da caverna, ele tá fora, ele tá entrando na caverna pra buscar o Neo pra fora da caverna. O problema é que esse movimento, como a gente viu no próprio mito da caverna, não funciona. O Neo ia querer voltar pra caverna. Só que como ele experimentou, por um momento, estar fora da caverna, porque ele vê a boca dele sendo fechada de uma forma completamente antinatural, ali, por mais que ele venha negar, ele ainda nega a Matrix. Ele ainda nega, porque ele acorda dormindo. Ele acha, pode ter sido um sonho. Pode ter sido um sonho. E aí depois que o Morpheus tá explicando pra ele naquele fundo branco, ele fala, e ele fica, não pode ser, porque claro, aceitar essa nova realidade é muito difícil, mas ele acaba aceitando exatamente porque ele já provou disso, de alguma forma, ele já botou o pé fora da caverna, né? Que é bem interessante. Que é o limiar, né? Que é o limiar. né? Então é um momento que você tem que ultrapassar.
Caraca, É por muito bom. isso que ele aceita, né? Quando a Trinity fala pra ele, esse caminho você conhece, ele realmente problematiza, né? Não, é que tipo, aí é que tava falando, tipo assim, atravessar o limiar nesse filme é literal também, né? Tipo assim. Sim, o Morfeu literalmente entrega pra ele 2 pílulas e fala, olha, esse caminho não tem volta, que é uma das fases da jornada do herói, né? Quando você vai, né, ultrapassa um limite e não tem mais retorno. Você vai pro mundo especial, que não é o mundo comum, não é o mundo ordinário. Né? E aí o Morfeu entrega 2 pílulas e fala, ó, não tem mais retorno, faça a sua escolha agora. A galera foi, porra, é passo a passo. É muito. E a jornada do herói tem que ter o mentor, né? Exatamente. Que é o próprio Morpheus, né? Então é tudo muito descritivo, né? O Rodrigo comentou que é o personagem preferido dele é o Neo, né? No meu caso é o Morpheus, cara. Eu acho o Morpheus... Todos são irados, a Trinity é irada. Eu não acho a Trinity tão irada nesse filme, não. Nossa, eu eu acho o gosto. Morpheus, cara. O conceito do Morpheus é, de longe, é o... Cara, eu gosto até do Mouse, o rato. Adoro aquele personagem, cara. Adoro aquele Eu personagem. também gosto do Mouse, pô, o Mouse é maneiro. Eu sofro com a morte do irmão do Tank. Do Tank, né? O Dozer. O Cypher é um cara que a gente entende também, né? Todo mundo entende o Cypher querer voltar pra dentro da Matrix Eu também. entendo o Cypher. O Cypher é muito humano, cara. Cara, aquele bife é a coisa mais linda que eu já vi num bife. Eu tenho o sonho de comer aquele bife. É incrível aquele bife. Cara, assim, a jornada do herói é muito importante falar uma parada. Eu acho que é muito interessante falar uma parada que é o seguinte. Quando a gente tava gravando sobre Duna, eu defendi o seguinte, que o Villeneuve, ele sabia que ele tinha uma trama complexa, né? A estrutura política do cenário em Duna era muito complexo. Os personagens eram muito complexos, cheio de camadas, assim. Ele tinha diálogos complexos que vinham do livro e a opção dele foi, para que ele alcançasse um público maior, né? Um público mais abrangente. A opção foi, eu vou simplificar a trama, oferecer só o suficiente para as pessoas entenderem a estrutura da trama, oferecer também o suficiente em diálogos e em personagens para que entenda esses personagens e seus primeiros conflitos. E eu vou oferecer o suficiente desse cenário para que você entenda a complexidade que vai ser desenvolvida aqui pra frente. E eu vou deixar a complexidade e verdade que tem em Duna, no livro de Duna. Nos detalhes de interpretação também, Exatamente, na filmagem, na iluminação, na interpretação dos atores, exatamente. Na trilha sonora. A trilha sonora. Eu acho que a sacada aqui é tão genial quanto. Eu acho que as irmãs Wachowski, elas perceberam o seguinte, nós temos um conceito absurdamente complexo. Até hoje não é tão simples assim. A gente fala sobre metaverso, mas entender tudo que acontece... Eu não entendo nada. Não faço ideia que é metaverso, não consigo entender ainda. Tipo assim, por exemplo, você entender, por exemplo, o papel claro do oráculo, o papel claro daqueles programas, você percebe que foi desenvolvido, tá escrito, eles têm aquilo ali desenvolvido pra caramba, só que você tem dificuldade. Imagina em 99 você entender toda essa trama que a gente não tava muito habituado, não era algo nosso ainda, né? Era muito moderno aquilo ali. Então eu acho que a escolha delas é muito inteligente, que é assim, eu sei que eu tenho conceitos muito complexos, né? Extremamente complicados mesmo, e eu preciso então criar uma estrutura pra isso seja uma estrutura clara e reconhecível. Então ela usa a jornada do herói de uma forma tão clara, tão óbvia, que é exatamente pra dar segurança, pra dar familiaridade pra gente muito forte. É uma coisa que a gente tava falando até, que eu comentei, foi Midsommar, que é sobre um término, mas ele precisa de uma estrutura muito clara, então ele escolhe o terror pra contar essa história, porque no terror é a segurança dele. Então é aqui, mais pensando até, né, no caso que o Rodrigo tá falando, do espectador. Exato, sabe? exato. O espectador tem que se sentir seguro nessa história. Exato. O filme ser vendível, né, cara? Eu não acho que é só pro filme ser vendível. Eu acho que é pro filme se sustentar também. Porque se tudo é complexo, imagina, se você tem uma edição que usa linhas temporais, se você tem também toda uma narrativa complexa, desmonta. Aí sabe o que vira, Rodrigo? Que eu amo, mas vira Kubrick, tá ligado? Não necessariamente, Não né? necessariamente. Não, mas... eu tô extrapolando aqui. É porque no podcast a gente sempre fala sobre camadas do filme com várias camadas, filme que só tem uma camada, tem 2 camadas, tem 3 camadas. Não, mas Matrix tem muitas camadas. Esse tem 300... Tem, exato. Mas assim, o fato dele escolher uma estrutura de uma jornada de herói permite também até ao espectador preguiçoso, sabe? Que não quer interpretar nada, quer só sentar numa cadeira, num parque de diversões, tá ligado? Uma montanha russa. Ele vai conseguir sentir as emoções da jornada do herói e curtir a primeira camada do filme. É um filme que se sustenta em apelo emocional só na primeira camada, se o espectador assim o desejar. Claro, não, o filme se sustenta muito bem. Oferecendo ação também, ação e tecnologia, efeitos visuais, né? Exatamente. Oferecendo ação pica, tecnologia, efeitos visuais. Então, certas coisas que eles usaram lá em 99 pra facilitar essa interlocução do cara que não entende de computador lá em 99 com a mítica, com a ótica do filme, hoje a gente até enxerga com mais facilidade. O que que significa? Por exemplo, a Oráculo entrega um cookie pro Neo, né? Hoje eu tenho uma noção um pouco melhor, certamente o Fábio explicará melhor do que é um cookie pra mim. Talvez exista uma simbologia do Oráculo entregar um cookie pro Neo. Eu sinceramente não sei. Mas lá em 99 essa referência nem passaria pra mim. 99 é só um biscoito. Eu só queria entender quando é que o cookie foi criado, porque eu realmente não poderia precisar isso só pra poder complementar aí. Talvez seja mais antigo, Não, assim. eu acho que foi antes, Fábio, porque eu lembro que essa relação foi criada na época. A galera já pensou na época. Tá no protocolo HTTP, tá tudo Sim. bem. Não, deve ter sido antes. Eu tô aqui ligado de quando ela tá fazendo, quando ela fez no filme o cookie. Olha que porra, nada de computador, nada. E pior que
nunca tinha me ligado nisso, do nome Cook, mas fato. Agora, o Rodrigo falando do mito da caverna e das escolhas todas tomadas para que o filme pudesse ser facilmente entendido, compreendido, ou pelo menos aceitado, sabe, pelo espectador. E eu acho interessante que até as escolhas dos nomes que elas colocam nos personagens é para quem quiser buscar um pouquinho mais, ter uma facilidade de entender o que aqueles personagens representam. Então você tem o Morpheus, que é o deus grego dos sonhos, senhor dos sonhos, senhor do sono. Ainda sobre Morpheus, primeiro quase terço do filme inteiro, o personagem principal, né, o Neo, ele é sempre impactado por duas coisas, né, cara, assim, escolhas e acordar. Todas as metáforas é nesse sentido. Despertador tocando, aparece mensagem no computador dele falando, Neo, wake up. E toda hora alguém manda ele acordar, ele pede horário pro trabalho, wake up. Toda hora alguém tá mandando ele acordar, e não à toa o principal personagem mítico, né, daquele universo que ele vive investigando é o Morpheus, né, deus dos sonhos. O que eu acho interessante que você falou, Gabriel, é que é engraçado esse início do filme, que a gente tá chamando aqui de mundo comum da jornada do herói, que é quando você apresenta ali o mundo ordinário do seu herói, que não se vê como herói ainda, né? Ele é muito permeado exatamente por essa questão dele acordar, e o que gera na gente uma sensação de que ele desperta e acorda sem ter clareza do que foi sonho ou não, como se ele tivesse um labirinto, um ciclo indefinido e infindável, sabe? Que é a própria Matrix. E é a própria ciclo do escolhido, porque o ciclo dos escolhidos é esse. É um ciclo infindável em que ele vai ir pra fonte, em que ele vai colocar lá o programa dele lá pra destruir, pra que seja reiniciada a Matrix, pra que você tenha lá 23 pessoas pra começar Zion de novo, sabe? Então ele tá no ciclo no início do filme e vai estar no ciclo no final, né? Agora, eu não sei se pertence a toda a jornada do herói, acho que sim, mas a jornada do herói, Rodrigo, só pra poder até trazer como questão mesmo, porque talvez eu não entenda, mas a jornada do herói, ela tem o caminho de volta, não tem pro mundo comum. Tem. E o herói volta transformado. É, mas nesse filme meio que não existe o caminho de volta para o mundo comum. Tem, Matrix. É a Matrix, é a última cena do filme. É a última cena do filme. A última cena, ele voltou pra realidade. Completamente transformado. É, com o telefone, liga pra gente, dá a mensagem de despertar pra revolução e sai voando, ligado? Exato. Não, eu entendo, despertar pra revolução, beleza, ok, mas não parece que ele voltou pro mundo comum porque aquele mundo mudou, de fato, sabe? A percepção da gente no filme. Mas é porque a percepção dele também, né? Então a gente vai junto, então né? meio que parece que, tipo, o mundo comum dele tá lá fora, sabe? Na verdade mudou de posição. Não, o mundo comum do retorno é o mundo original. É o mundo original. O mundo original, é o mundo sim, original. É o condado do Senhor dos Anéis, tá ligado? É o mundo que ele acreditava. É porque o desprendimento dele em função das pessoas, porque ele pode matar aquelas pessoas que tá de boas, sabe? O desprendimento dele é tão grande e isso tem uma cena onde ele simplesmente mata muita gente. Me traz a ideia de que, tipo, a ideia de voltar pro mundo comum é trazer o presente, né? É que, na verdade, o conceito de mundo comum não é mundo real. É o mundo comum ao herói. É o mundo que ele estava em equilíbrio, sabe? É o mundo inicial, é a partida. Mas acho estranho isso. Eu olho pra esse mundo comum e fico assim, cara, que esse é o mundo comum? O mundo comum tá lá fora, as pessoas se têm que proteger de fato, sabe? É interessante. É, o retorno na jornada do herói, na verdade, né? O retorno é o mundo inicial. É o retorno do herói modificado àquele mundo inicial e com suas mudanças. E que ele acaba alterando. Com suas mudanças, ele modifica aquele cenário inicial após o engrandecimento da jornada. É porque pra mim ele é o herói pras pessoas daquele mundo de fora, entendeu? Isso aqui é estranho. Parece que ele tá voltando ali onde ninguém reconhece ele como herói. Sim. Mas quando ele volta pro mundo inicial, ele é um choque. Vou dar um exemplo assim no Senhor dos Anéis. Acho que o Daniel me corrija, que é o especialista nosso, Senhor dos Anéis. Nossa. Eu acho que não tem no filme, não. Mas no final dos livros, né, os hobbits voltam ao condado e tem meio que uma rebelião. E tem assim, tipo, sei lá, meio livro lá de uma rebelião no condado, deles modificados pela aventura, pela jornada do mundo exterior. E eles não significando nada pro condado em si, né? A não ser o problema. É o expurgo do condado, o nome dessa parte. Exato, porque eles só são os caras que sumiram e voltaram, sabe? Mas eles são modificados. O povo daquele condado, eles não são ninguém. Pra eles passaram por aquela jornada toda, eles voltaram como elementos de mudança, elementos de catarse, de revolução. O Neo é exatamente isso. O Neo, ele não é ninguém naquele mundo, ele sumiu e voltou como ninguém. Só que agora, a mudança dele ao longo dessa jornada permite ele ser esse elemento catalisador dessa revolução, dessa mudança. É, mas eu entendo o ponto do Fábio, assim. Né? Realmente ele tá fazendo a diferença pra galera que tá no mundo externo, né? Não no mundo onde ele voltou transformado de fada, né? Eu entendo. Não, ele tá fazendo a diferença entre aspas pra galera dentro da Matrix também, mas só que eles não sabem. Também, assim, o filme acaba aí, tá ligado? Assim, a jornada do herói acaba aí. Ele voltando e agora vai começar a mudança. E acaba a jornada do herói, em padrão, tá ligado? Ele tá com um helicóptero num prédio, cara, sei lá, sabe? Nossa, eu fico assim, isso porque você não lembra do segundo filme, que ele sai voando e carregando um tornado, assim. Calma. Vamos só no primeiro. Mas olha só, deixa eu colocar um ponto aqui importante. A gente tem que entender que o contexto é bem diferente. Hoje em dia, um blockbuster, ele obrigatoriamente precisa ter renda. Não tem discussão. Tipo assim, ele é um produto que tem que ter retorno e não tem que ter risco. Então assim, a aceitação de risco pelos estúdios diminuiu muito hoje em dia. Muito. É só tiro certo. Em 99, nem tanto. Por isso que eu gosto de Shyamalan. Shyamalan se arrisca, ele faz blockbuster arriscado. Mas não vou entrar nesses detalhes, não. O problema é que o estúdio não se arrisca muito, né? Cara, o Matrix teve um orçamento. O orçamento inicial pra fazer Matrix é
10 milhões de dólares. Caraca, parece barato, né? Não, mas naquela época até era um dinheiro ok. Mas eu vou fazer uma comparação aqui daqui a pouco que vai parecer barato. Mas tudo bem, segue. Enfim, as irmãs não estavam... A Warner não queria entregar o projeto na direção delas, né? Pra direção delas, não tinham confiança Foi nelas. o primeiro filme delas? Não, foi o segundo filme Então, dela. elas fazem uma produção anterior justamente pra Warner conseguir dar pra elas um aval. Olha, beleza, vocês têm condições mínimas de ir pra frente. E elas recebem 10 milhões. Só que elas queriam um orçamento maior. O que é que elas fazem com os 10 milhões? Fazem só a parte inicial da trilha. Caraca. Caralho. Toda aquela cena inicial ali, eles mostram pra produtora. Falaram só, é isso aqui. Caralho, você vê isso não. Informação, Não, hein? e eles mostram também muito o que eles fizeram, que também ajudou muito ao estúdio a comprar o projeto. Tudo em storyboard, arte de storyboard. Foi ali que eles entenderam, porque ninguém entendia o que eles estavam falando. É filme raiz, né? É um conceito complicado, cara. Storyboard. Caralho, mané, que loucura. Peraí, Daniel. Tá me dizendo o seguinte: o estúdio deu pra eles na época, 10 milhões pra eles fazerem um filme. É dinheiro, é um bom dinheiro. Naquele momento era um bom Eles dinheiro. entregaram uma cena. Cabeça do estúdio. Ó, vou dar pra esses novatos aí 10 milhões pra me dar um filme. E aí volta eles com 3 minutos gravados, falando, então, acabou o dinheiro, toma aqui 3 minutos de filme. E eles falaram, caralho, irado, toma aqui mais dinheiro. E esse storyboard maravilhoso. Eles adoraram o início do filme, né? E como o Rodrigo falou, ele é muito apresentado conceitos, né, do filme que não são... Cara, se não tão claro pra nós, a gente tem na imagem aqui na cabeça que produtor de estúdio, cara, deve ser um bicho muito louco, cara, porque Não, claro, os é. caras não entendem... É Lobo de Wall Street, Coisa maluco. óbvia, Imagino, né? Mete uma E câmera. aí elas recebem mais 80, salvo engano, o budget total eram 80 milhões de dólares pra fazer o filme. Então o orçamento cresce muito. Ah, tá. Pô, agora sim. E a Warner começa a querer empurrar alguns atores pra fazer os personagens. O Val Kilmer pra fazer o Morpheus, por exemplo. Johnny Depp. Johnny Depp. Will Smith. Isso aí pra mim é importante agora. Você fala do Will Smith, né? Até o Nicolas Cage foi cogitado pra ser o Neo. Cara, isso é foda, hein? O Nicolas Cage. Mas isso pra mim é o mais importante. Eles usam a ação e todas as referências que elas têm de quadrinho. Na verdade não é só quadrinho, né? Literatura, a gente já falou aqui. E eles vão ter referência de pop, que vem do anime, que vem do mangá, que vem dos quadrinhos. E é exatamente essa parte de ação que vai, óbvio, envolver o espectador. Ghost in the Shell. Só que eu acho que o outro elemento que é prioritário é o seu protagonista, obviamente, né? Então, o Neo, ele é muito interessante porque ele é o Keanu Reeves. Porque, assim, ele é quase uma parede em branco, tipo assim, em branco, em que ele tá ali pra receber todas as informações. É uma parede em branco. Mas é uma parede em branco em que ele tá ali pra receber todas as informações. Então, o Neo tá fazendo o nosso papel. Isso acontece em toda a jornada do herói, né? Normalmente o herói entra nesse mundo espetacular, diferente, especial, e ele vai ter que descobrir e entender que mundo é esse. Só que, cara, o que é interessante pra mim, que aí pra mim é uma sacada genial delas, é assim, elas pegam um protagonista, e esse protagonista, ele é perfeito pra receber toda a informação do que é a Matrix, porque além dele desconhecer a Matrix, ele é meio ingênuo, e em dado momento, ele até parece ter uma limitação intelectual. O filme brinca com isso toda hora, que ele não entende bem as Eu paradas. gosto dessa forma do Rodrigo de elogiar. Não, bacana, belos elogios. Prossiga. Ele não entende as coisas. Ele é um hacker que não entende. Ele faz as perguntas idiota. A outra esquerda. Ele sabe uma A outra esquerda é ótima. Exato. Tipo assim, ele faz as perguntas idiotas que muitas vezes vai surgir pra gente. Então, assim, elas foram inteligentes em usar esse personagem pra que fosse mais natural e orgânico todas as explicações que eram importantes porque o conceito era muito complexo. Só que, tipo assim, o legal é que como ele tem essa ingenuidade e vamos dizer assim... Essa é a bagagem do que o Keanu Reeves tá trazendo, você tá me dizendo. Não, então. calma, eu vou chegar lá. Calma aí. Uma folha em branco. Ingenuidade. É isso que você tá me dizendo. Exato, porque tipo assim, o Keanu Reeves, e aí a escolha do Keanu Reeves pra mim é perfeita, porque assim, ele passa a ingenuidade, ele passa um cara, apesar de ter uma certa limitação, talvez, intelectual ali, ele passa um pouquinho esses personagens, mas ele passa competência, ele passa uma certa sabedoria. Essa empatia desse personagem compra a gente não acha ele só burro. Acaba passando a verdade pro filme, né? Passa a verdade. Porque quando tem que explicar um conceito na sua cara pro Keanu Reeves, não parece que ele tá sendo simplesmente um gancho. Exato. Você acredita que esse cara não tá entendendo Exato. nada. Nossa, gente. E que o oráculo explica, ele continua sem entender. Isso é muito triste que a gente tá falando aqui agora. Mas é bom, cara. Porque, É tipo bom, assim, é bom, é passa a bom. verdade. Passa a verdade. E assim, você compra ele por uma empatia. Ó, só deixa claro que eu ouço, mas não corroboro com tudo isso. Eu não sei se concordo com isso, Não, não. calma aí. Eu não tô falando que o Neo é burro. Em nenhum momento eu falei isso. Não, eu tô falando que o Keanu Reeves tem cara de burro. Não, você tá falando que o Keanu Reeves é burro. É pior. Não falei que também que ele é burro. Eu falei que ele passa uma sensação ali de ser um cara que é um pouco devagar às Mas vezes. olha só, eu vou tentar explicar pro Daniel, talvez pro Gabriel Não, também. eu entendi. É porque a forma que foi apresentada foi O engraçada. personagem do Neo, ele é um outlaw, ele é um fora da lei. Ele é um hacker, né, que trabalha numa empresa de software, né, mas ok. Ele tem um outro mundo dele, que ele é um hacker, ou seja, ele tá fora da lei. Ele é uma pessoa que meio que vive, então, à margem, né, tu vê o naipe da galera com quem ele tá contrabandeando alguma coisa. Em teoria, ele leu Simulacro
simulacros e simulações. Em teoria, ele tem uma bagagem, Talvez cara. não, ele só rasgou, né? Mas Eu beleza. acho que ele só rasgou, mas de qualquer forma, e guardou lá os disquetes dentro. Mas, de qualquer forma, você vê que, tipo, ele é um cara que você esperava o quê? De um personagem que tem esse background. Você esperava que ele fosse um cara, ó, Merece, Que né? ele fosse o Mr. Robert. ele é um hacker, ele tá lidando com o submundo. Ele é contra o sistema. Ele é contra o sistema. Esse cara ele tem que ser muito ágil. Ele tem que estar 3 passos à frente, porque senão ele vai ser pego. Maluco ligeiro. Não, eu entendo. E ele é um dos maiores hackers que existem. Mas então, aí gera uma contradição que não poderia ter no filme, porque esse personagem que o Fábio tá falando, ele é muito ativo. Exatamente. E no filme não pode ser ativo, porque se ele for ativo, você não recebe a informação. Então o público não entende, então ele tem que ser passivo. Só que você vê a incoerência, tipo, cara, ele é um hacker Exato. incrível, que é passivo pra caramba, só que como você tem ali o Keanu Reeves e você tem essa aura em volta do Neo, você compra. E essa ingenuidade, esse cara que é ultra humilde, você compra. Por exemplo, eu te falo, coloca agora, imagina o Neo sendo o Will Smith, não compraria, porque ele tem uma vaidade, ele tem um certo ar de... Malandro, uma malandragem de rua, um conhecimento de experiência. Você sabe por que o Will Smith não aceitou? O Will Smith tinha um outro projeto muito pessoal na época. Ele apostou nesse projeto, chamado As Loucas Aventuras de James West. Foi mesmo. Lembro disso, Foi agora que mesmo, falou, lembrei. foi mesmo, Bom. foi mesmo. Que é um filme bem ok. Porra, mas não é Matrix, né? É o filme nota 4. Cara, e eu acho assim, o Keanu Reeves tão perfeito pra escolha, exatamente por essa passividade que é importante, mas sem que você ache, o engraçado, ele é passivo sem você achar ele realmente nulo. Você entende que ele é competente. Você compra a competência dele. É que a gente tava falando sobre o John Wick, né? Que pra mim, o John Wick é meio que o Forrest Gump dos assassinos, sabe? O Forrest Gump dos assassinos, Cara, Daniel não é pirou possível, nisso. cara. Não é possível, cara. Forrest Gump, não sei se foi muito bom. Não é possível isso, cara. Ah, foi bom. A comparação é ótima. Cara, não, cara, não. Nunca tinha não. visto sobre esses termos. Prestem atenção que vocês vão ver. Eu amo demais o Keanu Reeves pra admitir que você associa ele toda vez a pessoas que têm um déficit intelectual, cara. Caraca, mas... É um cara que ele pode ter uma limitação na atuação dele, mas... Na atuação. Mas olha só, eu adoro ele também. Só que, tipo assim, vamos lá, vamos pro que importa. E outra, nada contra alguém ter um déficit intelectual. O problema é que as pessoas podem ter. Claro, pô. Eu só acho que não é o caso. É que eu acho que talvez seja a falta de expressão, a falta... Trejeito, Ele no trejeito e tal, ele é um cara mais robótico. Mas eu juro pra você que eu não considero, como que o Rodrigo tá falando assim, pô, o cara passa a ideia que é burro. Não, acho que o personagem não passa a ideia que é burro. Ele não é burro. Ele passa a ideia que ele é muito inteligente, É. mas ele é muito inteligente pra aquilo. Saiu daquilo, sabe? Ele Ah, sim, é o cara especializado, como a gente já falou lá no início. é um cara super especializado. Tá, vamos É lá. um cara especializado que tem uma visão um pouco dura nesse aspecto, sabe? Um nerd muito nerd, vamos dizer assim. Não tá pronto pra receber tanta informação. É, sabe? Ele não tem um pouco de jogo de cintura, ele não Sinceramente, se você pudesse botar um disquete na tua cabeça te ensinando a lutar Kung Fu, meu irmão, eu ia ficar doido. Na hora eu ia querer lutar, igual o Keanu Reeves. Que isso, olha o cara violento. Olha o nerd violento. Não, ia querer lutar contra alguém que botasse um disquete também na cabeça e aprendesse a lutar Kung Fu. Ah, tá. Eu Ok. acho assim, o Neo, se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas quando ele vai conversar com o arquiteto no segundo filme, o primeiro filme só tem indicações que existe o arquiteto. Por exemplo, quando você tá vendo ele naquela sala de interrogatório com o Morpheus lá, você tem uma telinha de televisor que é exatamente igual, aquelas telinhas é exatamente da sala do arquiteto e tal, é só uma sugestão. Quando ele tá conversando com o arquiteto, você percebe que atrás tem várias telas, com vários dele, vários Neo atrás, assim. Cada um com uma reação diferente. É uma reação diferente para aquela mesma situação, isso é muito importante. Então, você percebe ali o seguinte, que, como diz o arquiteto, existiram 5 Neos anteriores. Ele é o 6º. O que é legal é que todos os 5 se prenderam, se mantiveram no ciclo. Eles caíram na armadilha, vamos dizer assim, né? Eles decidem realmente rebutar Zion, escolher os 23 lá pra começar Zion e pra não exterminar a humanidade. E pra mim, a grande sacada é o seguinte, por que que eles acabaram caindo nisso? Se você prestar atenção nas telas com atenção, você vai perceber que existem, dentro os 5, você tem ali uma mistura de personalidades. Você tem uns mais passionais, tem uns que mandam o arquiteto se fuder, bota o dedo pra ele, fica revoltadíssimo com aquela situação. Tem uns que ficam mais frios, ficam mais distantes daquela situação, sabe? E o Neo é o meu termo. O Neo é o meu termo. E eu acho que essa é a grande sacada. O Neo É o equilíbrio. Como diriam os gregos, né, Rodrigo? A virtude está no meio pra você, está né? no meio, ele é o equilíbrio. E tipo assim, ele é o personagem sem ego. Isso é verdade. Isso é Caramba, verdade. isso eu nunca parei pra pensar. Ele é um personagem sem ego. Isso é. Mas esse é o ponto, ele é o personagem sem ego. Tipo assim, ele ouve, ele é cúmplice, ele é parceiro, ele respeita as opiniões das pessoas que estão em volta dele, ele não julga de forma prematura. Ele é de fato um herói, Rodrigo, no sentido que ele acredita que não é o escolhido, né? O oráculo fala pra ele, olha, você não é o escolhido, ele acredita nisso. O oráculo fala, olha, você vai ter que escolher entre sua vida e do Morpheus, como não escolhido. Ele escolhe sacrificar a vida dele pra ajudar do Morpheus. O sacrifício da sua própria vida é o que define, né? É um ato de heroísmo. O heroísmo, exatamente, tá ligado? E vai além. Tipo assim, o que pra mim a grande sacada é o seguinte, por que que os 5 Neos anteriores, eles caem? Porque de alguma forma, seja pela passionalidade e seja pela racionalidade, eles olham o macro. Então eles se encaram como um salvador. Quando eles se encaram como salvador, eles têm que optar por salvar
salvar a humanidade que está presa nos casulos. E ele, enquanto uma pessoa comum, ele quer salvar o mundo pra ele, que é a Trinity. Ele quer salvar o Morfeu, quer salvar a Trinity, né? Por aí vai. Exatamente, esse é o ponto. Quando ele não tem ego, ele cria as relações humanas. Qual é a relação humana mais profunda? A do amor. E a gente vai resgatar Interestelar lá atrás. Tipo assim, esse amor pode ser o nosso código de salvação, porque o engraçado é o seguinte, há um confronto entre macro e micro. Quando o Salvador, que é o Neo, ele encara o macro, vou salvar a sociedade, ele mantém a sociedade no ciclo irrefreável, mas quando o Neo, equilibrado, sem o ego, ele foca no que ele pode salvar, porque ele não se encara como Jesus, ele não se encara como Salvador, eu vou salvar a humanidade? Não, eu vou salvar o que eu posso. O que eu posso? O meu amor, a Trinity, ele salva a humanidade. Quando ele vai pro indivíduo, ele salva o macro. Quando ele vai pro macro, ele não salva ninguém. Cara, olha isso, é lindo. Foda. E aí quando você pensa nisso como o Keanu Reeves, é perfeito, cara. Quando eu via ele com o arquiteto, eu olho pra cara dele, eu falo, esse cara tomaria essa decisão. É por isso que eu tô falando que ele é burro, não é? Tem nada a ver com intelectualidade aqui, sabe? Ele não é ambicioso, ele não quer ser o melhor cara do mundo. Ele não é ambicioso. Ambicioso é bom. Cara, a grande sacada desse personagem, a gente tá falando sobre ego aqui. Uma vez eu li um livro muito interessante falando que o ego nosso é uma percepção nossa de nós mesmos, né? E hoje em dia esse ego é muito afetado muito pelo que nós temos, né? Porque a gente tá num mundo de consumismo, né? Então, por exemplo... você é o que você tem. a gente falou lá no início, por que eu comprei uma camisa 5 vezes mais cara cada marca? Porque quando eu coloco aquela camisa, não só tô comunicando que eu posso ter aquela camisa, mas porque eu agora sou o Rodrigo com aquela camisa. Eu faço parte de um grupo social que pode comprar aquela camisa. Sim, isso faz parte da construção do ego. E é esse ego que faz com que a gente tome decisões que sempre são equivocadas, egoístas, né? Então, tipo assim, o Neo, ele não alimenta o ego, cara. É por isso que ele é um personagem incrível. E tá no Keanu Reeves é perfeito. Se tivesse no Will Smith, eu não ia gostar, porque eu vejo o ego no Will Smith, nos personagens do Will Smith. Eu vejo. Tipo assim, eu gosto do Smith. Eu vejo o ego no ator, o Smith. Eu vejo o ego no ator do Eu Will Smith. concordo com você. Depois que a obra ela tá pronta, é muito difícil a gente fazer esse exercício de colocar outro ator, né? Mas ali é fácil. Mas ali esse é o ponto. Eu acho que, não, eu também concordo que hoje o Neo é o personagem que define a carreira do Keanu Reeves, no final das contas, né? Claro. Todos os personagens que ele vai fazer depois tem um pouco desse Neo, no final das contas, né? Posso estar equivocado, tem um filme ou outro, alguma coisa assim. Mas é um cara que se entrega, né? Em absoluto e completamente pros personagens que faz. Sim, isso é verdade. É verdade. Dizem que ele se machucou seriamente nas costas no início do filme, das gravações, cara. Sim, coluna. E foi tenso. E aí as cenas de ação tiveram que ser readaptadas, né? Refilmadas, né? A coreografia mudou. Ele fez o treinamento primeiro com os membros, né, com os membros superiores, com as mãos e tal, pra ir praticando. Ele é muito dedicado, cara. É espetacular. Agora, o Daniel falou que as irmãs Wachowski, elas tinham gravado um filme antes, né? Que é o Bound, no caso... Ligadas pelo Desejo, Porra, né? Ligadas pelo Desejo, né? Exatamente. Esse filme, cara, é engraçado porque uma das pessoas que fez Matrix ser o que é a Matrix estava nesse filme, que é o diretor de fotografia, né? Matrix é muito sobre fotografia, né? E é o Bill Pope. Esse Bill Pope, cara, ele era... Olha só, o que é o acaso, né? O destino, talvez, né, Gabriel? Vou voltar como destino. Mas tinha um diretor de fotografia que tava fazendo esse filme com as irmãs Wachowski, o Bound. Só que o cara, quando viu o orçamento do filme, que era 1 milhão, ele largou em um dia de filmagem, sabe? O cara largou. Ele tava um dia como diretor de fotografia e ele falou, não dá pra mim, vou embora. As irmãs Wachowski ficaram muito chateadas e falaram o seguinte, pediram pro agente do cara, me vê um outro diretor de fotografia aí, o que for mais barato, o que vai filmar o que a gente quiser. E aí o cara falou, o cara mais barato que eu tenho é o Bill Pope, que o Bill Pope era diretor de fotografia, mas ele era diretor de clipe, né? Ele dirigia clipe, dirigiu um filme com o Sam Raimi no passado, e aí, depois ele foi pegar esse projeto do Bound, e é quando ele começa, né? Ele dirigiu uns filmes também, ele dirigiu outros filmes. Cheque em Branco, que o Gabriel gosta. Eu adoro, filme de infância, filme gostoso, filme good vibes. Cheque em Branco ele dirigiu, ele foi diretor de fotografia, né? Do Cheque em Branco. Patricia de Beverly Hills, né? Beleza. Caraca. E aí, durante a gravação de Bound, desse filme, é que ele ouviu sobre o roteiro de Matrix e depois ele foi convidado a ser diretor de fotografia. Mundo dos contatinhos. Contato é tudo, claro. Porque esse cara depois ele se tornou uma referência gigante. Tanto que, ele pega, cada projeto incrível. O cara, ele fez todos os Homem-Aranhas do Tobey Maguire, ele foi o diretor de fotografia. Scott Pilgrim, que todo mundo gosta, ele é o diretor de fotografia. Baby Drive, e aí que tá a conexão, sabe, que a gente tinha comentado. E Shang-Chi, da Marvel, que saiu agora, ele é o diretor de fotografia de Shang-Chi. Shang-Chi é lindo demais, assim, a fotografia do filme é incrível. É bonito, Shang-Chi é bonito. Ele fez todos os Matrix também, então você vê, cara, um cara com muita bagagem, e foi ao acaso, né? Isso é que é legal. Determinante realmente pra Matrix, né? Determinante. Então, vamos falar de fotografia desse filme? Vamos falar de verde logo? Azul também.
azul e vermelho das pílulas. Não, e é importante se ligar nas cores, porque o pessoal no chat aí no início, não sei quem foi, agora eu não lembro, Tinha comentado, né? que o Exatamente. trailer novo do Matrix tá permeado do amarelo. E o amarelo Vamos aguardar. não tá, teoricamente, nessas cores aqui agora. Então, mas acho que vale a pena dizer por quê, né? Por que o amarelo não tá? Então, vou avisar o pessoal que a gente tá gravando esse programa aqui 2 dias antes de estrear o Matrix 4, tá ligado? Então a gente não assistiu ainda o Matrix 4 e, então, a gente não sabe ainda. De repente o pessoal já viu, né? Mas o Matrix 4 vai saber melhor que a gente. Por enquanto é pura especulação. Por especulação. Mas assim, uma coisa que é muito ponto pacífico pra todo mundo, cara, dentro da Matrix, do universo Matrix, tudo é esverdeado, né? Tem paleta de cores verdes e principalmente um verde com preto até, né? Muitas cores pretas com paleta verde. E aí, quando você vai pesquisar até o simbolismo das cores no cinema, o verde é uma cor que, em particular, tem uma função dupla, né? Às vezes o verde pode ser considerado uma cor positiva, otimista, uma cor de vida, principalmente quando ela está ao lado do branco, perfeito? Mas quando ela está ao lado do preto, em particular, sabe, de uma cor negra ou um tom mais escurecido, o verde passa uma outra conotação totalmente oposta, uma conotação de veneno, de tóxico, sabe, de um ambiente insalubre. E a principal referência a esse sentimento, tudo isso, cara, deixar bem claro aqui até minhas crenças. Eu não acho que nenhuma cor, tá ligado? Passa uma emoção pra pessoa, pela natureza da cor em si, é tudo construção social. A gente sabe disso. Mas a explicação, né, de por que esse verde é mais escuro e tal, tem essa associação com o ambiente tóxico e venenoso, sobretudo pelo fato de que não tem muitos, na verdade, segundo minhas pesquisas... É porque tu jogou Magic, também, fala a verdade. Mas não é só isso. Se não tem mamíferos da cor verde, normalmente a cor verde está mais associada a répteis ou anfíbios e seres que às vezes são venenosos e na maioria das vezes são hostis ao ser humano e tem um aspecto ali de nojo, de tóxico, de venenoso. E aí, até um elemento que eu acho que ajudou muito a construir essa imagética do verde como algo nocivo e desagradável, cara, foi o próprio Mágico de Oz, tá? Que é um dos primeiros filmes coloridos, né, cara? Que a bruxa má, ela justamente tem a roupa preta, né, pele verde, sabe? Então, assim, o Mágico de Oz influenciou muito na noção, na percepção, na sensação das cores ao longo do cinema, né? O que o Mágico de Oz definiu no início do cinema como padrão de cor, acabou sendo replicado, e essa replicação, né, na minha visão, acabou influenciando as pessoas que foram reproduzindo essa réplica e por aí vai. E também traz aquela noção de terminal de computador, né, Gabriel? Tela preta com a letrinha verde. Exato, né? Exatamente. Os primeiros monitores eram assim, né? Os monitores antigos da IBM. Eram exatamente esverdeados. E aí traz essa conotação, tá ligado? Assim, de que dentro da Matrix você tá em um ambiente que é todo esverdeado. Você tá dentro de um computador, de uma rede de computador, e ao mesmo tempo você lá dentro sufocado, sem conseguir respirar. O pessoal pediu pra trazer aqui também o vermelho e o azul. O ambiente ali do real, ele é um pouco azulado, mas queria trazer sobretudo nas pílulas, né? A pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul, né, normalmente a azul é uma cor que tá mais relacionada ao conformismo, sabe? A sonolência, a não confrontação. E o vermelho é justamente o oposto, né? O vermelho é uma cor viva, é uma cor que remete à luta, né? Em geral, sempre à luta. Então, o fato da pílula azul, né? Ser a pílula em que você vai dormir e acordar achando que é tudo um sonho, né? E continuar vivendo naquele ambiente de sonho, faz sentido, ao mesmo tempo que, se você escolher a pílula vermelha, você vai ter um choque de realidade e vai ter só uma opção, que é a confrontação, né? Então, isso também faz sentido na escolha das cores das pílulas. Eles tinham que ter colocado a pílula verde e azul. Então, se você tomar a pílula verde, você continua na Matrix. Se você tomar azul, você vai pro mundo real, porque a paleta do mundo real, entre aspas, é bem azulada, né? Zion não. Zion depois, no segundo filme, você vê que é outra paleta, né? É porque a pílula, na verdade, ela representa uma decisão, né? Não, na verdade, o local. Sim, tô brincando. Sim. Tô brincando, Daniel. Tô brincando. Como Daniel. é difícil a gente explicar o que é Matrix, era muito difícil. Retomando lá o início, pensando na minha mãe, explicando pra um cliente o que é Matrix. E você também fazer isso no filme é também difícil. Tanto que você fala, ó, você tem que ver. E uma das maneiras que eles mostram a Matrix é aquela linguagem, naquele código, na vertical. É um código fonte aquilo, Fábio? Você que é especialista. É um código fonte, Sei lá o que é tem aquilo. coisa em japonês ali. Parece que é uma receita de chá em japonês. Tem. Mas isso é muito tirado de uma influência que as irmãs tinham, né? Do Ghost in the Shell. O anime Ghost in the Shell tem exatamente aquilo ali. Cara, a cena daquele saguão do hotel, das pilares sendo destruídas pelo tiro, tem Ghost in the Shell. É Ghost in the Shell também. É Ghost in the Shell. Vocês estavam comentando do azul, mas o próprio diretor de fotografia, ele fala que ele traz o azul quando tá fora da Matrix pra lembrar de que o sol, ele foi tampado. É frio, é gélido, Então não né? pode ter o amarelo, exatamente. Sim, e aí sim. quando traz a ideia de que, tipo, o trailer de Matrix 4, né, Resurrection, ele traz o amarelo no trailer, né? A ideia é que talvez a humanidade tenha conseguido algum... Cara, não acho. Também Na não. luz do fim do túnel. algum ganho, não sei. Mas essa era a ideia do diretor de fotografia, né? Sabe por quê? Porque o filme termina com uma nova Matrix. É uma pura especulação. Amarelada no final do último. Ele termina com
uma Tá, eu acho que que seja, não. não sei. Mas enfim, aí ele tinha falado essa ideia, que é, pô, existe a iluminação do sol e você coloca o azul pra tirar. Não, ali é bem direto. Esse azulado vai sair um tom de frieza, de desconforto, de gélido, Mundo né? frio, mundo apocalíptico. Eu acho que a inteligência da construção dos planos desse filme é bem interessante, porque, tipo assim, o Daniel falou sobre esse código caindo como se fosse uma cascata. Uma chuva. Uma chuva, e ele usa isso toda hora, Isso é né? uma assinatura, isso é muito doido. Isso é uma assinatura do filme. É uma assinatura, virou uma assinatura claríssima, isso é muito doido, porque, por exemplo, tem vários momentos do filme, por exemplo, quando o Neo, ele entra na sala do chefe dele, naquela mega empresa lá, corporação, ele tá olhando pra janela e você tem água escorrendo, e ali ele sugere da água escorrendo que o Neo, por um instante, talvez ele tenha olhado aquela água escorrendo e aquilo chamou pra ele algo, tipo, cara, sabe, como tivesse estimulado ele, por aquele momento, a ver talvez um pouco do código ali, sabe, talvez uma sensação de que ali tem algo naquela água escorrendo, como se fosse o próprio código que ele vai ver lá no final. E ao mesmo tempo ele tá enxergando o andaime, que é justamente a fuga dele, né? O objeto de fuga dele naquele cenário, né? Que seria a Matrix, né? Depois, quando ele tá, por exemplo, no túnel, esperando o carro que vai vir com a Trinity, mesma coisa, a câmera pega ele da água escorrendo pelo túnel e ele tá olhando a água escorrendo pelo túnel. Toda hora ele tá olhando a água escorrendo, porque dá a ele a sensação, talvez, não que ele vê o código, mas é que alguma coisa aquilo ali significa. Aquela água caindo, que a gente vai ver claramente depois, que ele vê os códigos assim, ele vê a Matrix assim. E a fotografia entrega isso toda hora, coloca ele atrás dessas gotas da água escorrendo. Muito bom, cara. E não tem como falar da fotografia de Matrix sem citar o Bullet Time, né? Claro, que né? acaba sendo... Se a gente fala de assinatura do filme, assinatura... Cara, porra, o Bullet Time mudou o mercado cinematográfico, quase mudou que tudo. do combate é o Bullet Time, exato. Todo filme nos anos 2000, ali no inicinho, queria usar esse efeito, cara. Não só nos filmes, né? Nos jogos também. O Max Payne, não sei se vocês lembram desse jogo. Tudo, claro. Tudo usava esse troço. Então, é pai ou é filho? Porque, assim, na época eu tinha dúvida se Max Payne influenciou Matrix ou vice-versa, tá ligado? Eu acho que Matrix que influenciou, 99. E Max Payne de quando? Max Payne é do mesmo período, talvez, não sei, um pouco depois. Max Payne é 2001, Matrix na veia. 2001. Tem um cara que é importante pra criação do Bullet Time. Pra criação, pelo menos assim, pra essa ideia. Porque, em teoria, o Bullet Time seria só uma câmera muito lenta que você pudesse ver uma bala passando. Seria isso, em teoria, alguma coisa do tipo, né? Então, se você tivesse uma câmera e conseguisse lá alcançar os 300 FPS, sabe? Você faria movimento de câmera lenta. Hoje em dia, talvez você conseguisse. Mas aí, cara, eu acho interessante ler um pedacinho do roteiro que tava escrito lá no original, que eu fui buscar, porque eu queria entender, cara, como é que isso tava descrito, sabe? Como é que isso tava descrito no roteiro? E aí tem uma parte que ele diz o seguinte, né? Sua arma dispara e entramos no mundo líquido do tempo de bala. O ar chia com os maços de chumbo como moscas furiosas, enquanto o Neo se contorce, se curva, se abaixa entre eles. Aí eu fiquei assim, caraca, olha só, é o mundo líquido do tempo de bala. Isso tá no roteiro? Isso já tava no roteiro. Isso tá no roteiro. E aí quem vai trazer a solução pro tempo de bala é um cara chamado John Gaeta, que era um cara de efeitos especiais, o diretor de efeitos especiais, né? Ele era muito novo na época, e eu acho que essa ingenuidade dele de falar, pô, vou fazer isso daí, é que é legal, né? Porque o cara pensa, pô, eu vou usar muitas câmeras. Se eu preciso de muitos quadros por segundo, eu vou usar muitas câmeras. Vou usar muitas câmeras. Fotografando. E o cara falou, pô, o que é um filme? O que é uma cena, um movimento? O movimento, na verdade, são várias imagens estáticas grudadas uma na outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar com várias câmeras e vou fazer uma imagem do lado uma da outra, grudada. Não, pior, vou fotografar com várias Vou câmeras. fotografar com várias câmeras, né? É o cara que transcende a limitação tecnológica do momento, né? É igual, tipo, o Queen, por exemplo, pra gravar Bohemian Rhapsody, teve que gravar um coral lá e replicar não sei quantas mil vezes a voz. Aqui é o mesmo caso, né? Eu não tenho uma câmera que faça 300 frames por segundo, ou a quantidade de frames que eu preciso. E ainda cria um efeito, né? De girar. Depois isso vai até acontecer. Não sei se vocês lembram, o início do filme do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., né? O Sherlock Holmes 2, eles usam uma câmera que pega muitos frames, ela fica muito lenta. Não existia esse recurso na época, então o cara vai dar o pulo do gato dele lá e usar 2 câmeras e não sei quantas câmeras fotográficas. Ele bota várias câmeras fotográficas. Não, e é maneiro que isso, né, obviamente aparece na cena mais icônica do filme, né? Uma das cenas mais icônicas da história do cinema, que é ele, o Neo desvendo de balas, né? Mas esse recurso já é apresentado nessa cena inicial, que é da Trinity dando aquele salto, sabe? Que tá meio estranho ali, tá meio irreal, né? Mas porque 10 milhões só ainda, nessa época. né? Só tinha 10 milhões. Talvez menos câmeras. Tinha menos câmeras ali. Mas sabe o que eu acho interessante? Essa cena é escura, enquanto a cena do Neo é uma cena muito clara. E eu tava lendo sobre o diretor de fotografia, né? Procurando entender, sabe? Tipo, cara, e aí, sabe? Porque todo mundo fala desse John Gaeta, mas, pô, você tem que iluminar a cena. E, pô, iluminar quantas câmeras filmando ao mesmo tempo, sabe? Em várias posições. Isso aí não é pra qualquer um. E aí parece que os caras estavam usando muitos pontos de luz mesmo. Pode ter ponto cego, com sombra. Não pode ter ponto cego. E aí que, tipo, pô, eles usavam, cara, muitas luzes fluorescentes pra poder iluminar tudo e as câmeras todas fotografaram ao mesmo tempo. Mas o cara, ele ficou
ficou muito preocupado de usar uma lente anamórfica. Por quê? Porque a lente anamórfica, ela não dá o efeito de distorção nos cantos. Só que ela se comporta também muito mal com muita luz. Se você tiver muito ponto de luz, pegar a luz, ela vai fazer um lens flare, vai fazer essas coisas todas. Então o cara tava muito preocupado de usar uma lente anamórfica, o diretor de fotografia, e ele falou, cara, vou filmar isso aí com lente esférica. E aí a lente esférica, ela dá um efeito no canto, uma distorção nos cantos. Então o que ele fez? Fez um crop. E aí, hoje em dia, a gente vê o filme e a gente sente que os efeitos, assim, tipo, que aquela cena, por exemplo, do telhado, ela parece uma cena Foi esticada. que tá esticada, que tá com uma qualidade um pouco menor no filme. Eu tava comentando isso com o Fábio um pouquinho antes da gravação começar. Eu vi na HBO Max, que tá em 4K, Dolby Atmos, o negócio tá lindaço, cara. E conceitualmente, Matrix envelheceu muito bem mesmo. Sim, conceitualmente sim. Claro. Um filme de efeitos especiais dos anos 90. É um negócio que, assim, é assustador o quanto é bom, é incrível, até porque muita coisa é prática ali, né? É feito prático. Muita coisa é prática e eu acho também que o design das coisas é muito criativo. O estilo, a ambientação. Eles vão buscar isso, vão buscar referências de Akira, Neuromancer e funciona. Só que tem algumas cenas, como essa que o Fábio acabou de citar aí, já pega, assim, já fala, putz, isso aqui datou realmente. Mas claro. É inevitável, isso é inevitável. Essa cena aí da perseguição da Trinity, cara, eu não sabia que era uma cena feita ali meio que quase de divulgação, né, das diretoras, pra tentar vender o restante do filme, cara. Mas eu gosto muito dessa cena, cara. Não é uma cena que resume o filme inteiro como... Assim, qual o problema da cena pra mim, Gabriel? É porque, imagina o seguinte, a cena é escura, ela tá pulando, e aí a câmera pega ela em torno dela, assim, do eixo dela, né? Beleza, gira ela, só que tem que estar iluminado. E aí, quando você compara com o fundo, você compara aquela cena, parece real. Sim, é porque quanto mais escuro, mais fácil, né, de trabalhar quando você tem menos dinheiro, né? Verdade então aquele é o momento em que, tipo, me pega no filme que eu falo, esse efeito envelheceu. O resto do filme não envelheceu. A boca sendo tapada envelheceu mal pra caramba. Na época eu já tinha achado estranho. Ah, sim. A boca sendo tapada envelheceu um pouquinho, tudo bem. Todo efeito do líquido, né? Pô, o agente Smith explodindo, cara. Todo efeito que é de computação dessa época mas isso aí, cara, não afeta o filme realmente negativamente. Não afeta. Não Que desmerece, isso? não. Mas eu queria falar dessa cena inicial, cara, da construção de personagens, da construção da Trinity e dos agentes, cara. Como é que essa cena, ela é incrível, porque você que tá assistindo o filme pela primeira vez, né, você ainda não sabe do que se trata. Cara, e parando pra pensar na história dela, ela apresenta todos os conceitos do filme, estão nessa pequena introdução. De forma muito e agora, rápida. parando pra pensar, tinha a função, né, apresentar os conceitos pros produtores, né, então... Exatamente, perfeito. Ela funcionou. E aí funciona totalmente como um filme de ação policial normal, tá ligado? Vão lá os policiais, entram lá na sala, né, ela se rende, vai lá pra baixo, né, os agentes chegando, falando lá com o delegado, e o delegado fala, né, mandei 12 esquadrões, tá tudo controlado. E aí o agente fala, perdeu, teus homens estão todos mortos. Vai morrer todo mundo. Aí tu fica, pô, essa mulher é sinistra. Aí ela sozinha, bunch time e tal, com essa sequência de ação, não sei o quê, ela sozinha mata 12 esquadrões de polícia. Aí tu pensa, pô, realmente aí estamos diante de um fenômeno. E aí ela sai correndo e tal, parece um agente, ela começa a fugir do agente, e aí em determinado momento ali, né, depois que pula do prédio e tal, ela pula ali de uma janela, e aí ela, que foi apresentada pra você há 2 minutos atrás como uma pessoa inacreditável, que acabou de matar 30 pessoas como se fosse nada. Corre do agente Smith, né? Não, ela pula da janela, pega as armas e fica esperando eles aparecerem da janela, se borrando de medo, falando pra ela mesma, tentando se convencer. Vai, Trinity, levanta, eles não estão chegando, levanta. Então, mas, cara, se essa mulher tá com medo desses caras, é porque esses caras são pior ainda, esses agentes aí são inacreditáveis. E eu acho que nessa cena é uma parada bem interessante, quando eles pulam de um prédio a outro, né, ali eles separam, né, claramente, tipo assim, a Trinity salta uma distância gigante, você fala, caraca, ela realmente é uma anomalia. E aí o agente segue ela com uma facilidade tremenda, assim, ela segue com uma facilidade maior que a dela, e aí os policiais travam e tu... os policiais, eles são ordinários, eles são comuns. Aqui nós temos 2 seres supremos que eu não sei bem o que é ainda, né? E um tá muito acima do outro, né? Porque tem uma que tá paralisada de medo com a presença do outro. E só isso representou aquele universo. Exato, e ela tá borrada de medo deles o tempo inteiro. Você fala, cara, então esses caras são muito brabos, né? E o que é legal é que, assim, logo depois, quando você vai pra casa do Neo, ele tá despertando, como a gente falou, ele tá sempre despertando. E isso é uma sacada das diretoras, porque, tipo assim, é como se fosse assim, eles te dão informação, tu fala, tem uma galera meio super-humana aí, meio super-herói. Mas é meio sonho, Mas né? é meio sonho, então ele tá brincando com a ideia de Matrix, mas também tá disfarçando pra você o que é aquilo de verdade, né? Até porque essa cena termina muito bem, cara. Ela termina com um mistério, que é aquela fagulha. Você vê um telefone e ela corre em direção ao telefone pra atender um telefone enquanto o caminhão tá vindo. Isso não é lógico, né? Isso não faz sentido. O caminhão estoura a cabine e eles falam, ela escapou. Como? A cabine tá estourada ali, como? Porque todos os outros eventos, eles podem não ser lógicos também. Pular num prédio, né, grande distância, mas ainda assim, está no nosso exercício
exercício de fantasia. Faz sentido, né? Ainda é habilidade, ainda é uma coisa assim, mas e você simplesmente ser esmagado por uma carreta numa parede, Agora, não. você correr para atender um telefone enquanto o caminhão tá vindo Não faz sentido. Cara, olha né? como é que o poder de síntese, né, de apresentação do universo é incrível desses caras, delas, né? Ele não faz o resumo da história, mas faz o resumo do universo, né? E isso é legal, porque tinha esse objetivo, e saber desse objetivo é legal. Eu sempre fiquei pensando assim, cara, por que ele usou esse efeito, né, por exemplo, do Bullet Time, nesse momento com a Trinity? Porque ele quer vender o efeito, sabe? Olha o que a gente criou. Ele quer vender o efeito, né? Mas pro público também, porque tem aquela velha máxima de que você tem que pegar o teu público nos primeiros 10 minutos. Então ele já pegou nos primeiros 2 minutos. Quando a Trinity gira na parede, não sei o que tu fala, uou, eu tô vendo uma parada diferente aqui. E o que é interessante é o seguinte, a figurinista, ela fez um trabalho nas vestimentas, nas roupas de cada um, né, figurino de cada um, e na Trinity, a ideia dela de usar esse couro sintético, usar esse vinil, na verdade, a ideia dela é visualizar o óleo escorrendo pela água. Olha que irado. E é isso, ela passa pelos agentes e pelos policiais pela parede e desliza, né? Tipo, é muito bacana, cara. Desliza, né? Até porque, assim, tocando no ponto que o Fábio tocou aí da ideia da iluminação, ela usar o preto naquela cena escura é um problema. Então, você usar uma roupa que reflete luz com muita facilidade, destaca ela muito do fundo. Não, e você falou sobre refletir. Olha que sacada também. Ela que desenvolveu, essa figurinista desenvolveu todo o design dos óculos, né? Que ficou uma moda, assim, tipo assim, Matrix é brega moderno, né? É maneiríssimo, eu adoro Matrix. Incrível, Meu é. sonho é ter o óculos do Morfeu. Eu nunca tive aquele óculos sem pé, tá ligado? E aí, a ideia dela foi colocar óculos que eram realmente bem fechados, bem pretos e que refletisse demais, porque ela só queria que os olhos fossem revelados nos momentos que as cenas pediam isso. Fora isso, ela queria esconder os olhos de todos, pra tirar a humanidade de todos dentro da Matriz, como se fosse realmente um avatar, como se fosse um avatar, que tu não vê a alma, o brilho nos olhos, né? Cara, Pô, olha as demais. pequenas sacadas da parada, né? Tipo, Não, e detalhezinho, cara. Você vê que é detalhezinho da galera que tá empolgadaça, tá ligado? Trabalhando no projeto, que é tipo, pô, nessa cena inicial, quando os policiais vão invadir, por exemplo, a sala da Trinity, o apartamento é Trinity, o apartamento é 303. 303. Quando vão pra casa do Neil, que é Chose One, 101, tá ligado? Por aí vai, tá ligado? Esse detalhezinho que tu vê que, de repente, não é nem do diretor, da diretora, da galera toda que tá trabalhando, tá ligado? Montando o cenário. Tu fala, pô, qual vai ser o número desse apartamento? Eu falo, pô, vamos meter isso aqui, vamos. São muitos elementos que tornam esse filme muito único, assim. E até, assim, esse figurino todo. Aí você vê alguma pessoa na equipe que usa branco. E você já exercita, cara. Primeiro, a personagem, ela não é como os outros. E você começou a fazer um exercício do background daquela. E você não tem informação nenhuma dela. Em momento nenhum, acabou. Mas eu acho que isso é uma das grandes sacadas do Matrix. É exatamente isso. É tipo assim, eles te oferecem os conceitos pra você entender bem os conceitos, né? Não ficam muito tempo desmembrando esses conceitos. E eles te dão o suficiente pra você entender tudo e pra você começar a fazer esse exercício de reflexão. Então, por exemplo, quando você olha a Oráculo, você tem a certeza absoluta de que aquela personagem é totalmente desenvolvida. É tipo assim, ela tem uma história anterior, ela tem um objetivo, ela tem uma clareza. Tudo que ela fala, ela tá pensando muito mais coisa, mas muito mais coisa. E toda hora tu fica essa sensação, tipo, cara, tem muito mais coisa nisso aqui, tem muito mais coisa nisso aqui, saca? Tipo, é muito bom isso, porque é um trabalho, é exatamente isso, de você dar vida a tudo. O universo é tão complexo e tão real que ele vive, ele realmente vive. Ele cara. vive além do que a gente tá assistindo no cinema, né? Exatamente. Posso falar um pouquinho da Switch, que tem umas curiosidades aí. Switch é essa personagem de branco, gente. Pra você agora. Personagem de branco. Porque as irmãs Wachowski, né, elas queriam debater um tema no filme, e isso, acho que não é um pós-conceito, né, eles falaram agora, em 2020, na verdade, né, que o filme também debateria o tema da transgeneridade. E o personagem da Switch, que seria um homem no mundo real e uma mulher na Matrix. É porque na Matrix é o seu eu digital, né? Residual, é o que você se enxerga. Eles chamam de autoimagem, né, autoimagem residual. Isso. Autoimagem. E que é uma fala que o Morpheus fala, né. Achei isso interessante, mas ao mesmo tempo, eu tava conversando com o meu irmão, né, até pra trocar uma ideia e entender o que ele achava disso, né, o meu irmão é uma pessoa muito engajada nisso, e aí tava discutindo, cara, e eu achei isso muito interessante, porque elas falaram o seguinte, o mundo não estava preparado pra isso, o mundo não estava preparado, e aí eu falei, porra, o mundo não estava preparado, e aí, cara, quando eu comecei a falar com o Flávio tava falando comigo, cara, o cinema sempre colocou o personagem transgênero na tela como ou assassino, ou doente mental, ou alívio cômico, e eu falei, caraca, sabe, explodiu minha cabeça aí, e tipo, aí você vai pensando, cara, Psicose, Vestido pra Matar, Silêncio dos Inocentes, sabe, eu tô falando de filme incrível, sabe? Grandes filmes. E é isso, né, o transgênero não binário, né, normalmente retratado assim, e aí, cara, faz o exercício de pensar, sabe, tipo, quão seria difícil introduzir mais esse conceito em 99. Ainda mais você percebendo, exatamente você entendendo pela história delas, que é muito pessoal essa questão. É, muito pessoal. Deve ter sido uma decisão difícil, cara. Deve mas ser uma decisão
muito difícil. Mas eu achei isso muito interessante, porque se você pensar com a cabeça daquela época e você visse algo do tipo, isso ia quebrar de cara a experiência de quem tá assistindo. Certamente a pessoa ia olhar aquilo e ia trazer o quê? Todo o preconceito que existe pra dentro do filme. Ou confusão total. Tipo assim, de não entender claramente o que tá acontecendo. De repente, a discussão sobre o filme ia acabar sendo essa, e não, né, sobre o que o filme é de fato. A Exato. discussão seria sobre isso. Porque você ia ter que ter muito tempo trabalhando isso. Hoje a gente já tá mais preparado. Mas hoje ainda ia gerar discussão, ainda ia gerar rejeição. Ia ter, Sim, ia sim. ter discussão. Ia gerar rejeição. Certamente menos. Certamente menos. Acho que é uma rejeição menor, mas mais barulhenta. Ia gerar, certamente. Mas eu achei muito interessante isso. É maneiro. Tem uma fala no início do filme, cara, que eu fiquei me perguntando se tinha a ver com esse assunto ou não, né? Que é quando o Neo vai encontrar a Trinity pela primeira vez, né? E aí fala, você que é Trinity, a famosa Trinity? A pessoa, eu sempre achei que fosse um homem. Aí fala, a maioria dos homens acha isso também, que eu sou um homem. E aí eu fiquei pensando se eram os próprios diretores, agora diretores, falando sobre isso, né? Não, a maioria das pessoas acha que a gente é homem também, é isso aí. O filme tem essa preocupação, Tem né? uma outra cena, assim, que o Neo tá voltando pra tentar resgatar o Morpheus e ele fala, não, você não vai pra Trinity. E aí ela dá uma carteirada nele. Porra, olha só, como assim eu não vou? Ele é mais importante pra mim do que pra você. Como assim eu não vou? Tem a maior patente E aqui. eu tenho a maior patente aqui. A gente tava falando sobre... Tô mudando um pouquinho de assunto, mas a gente tava falando sobre como o Matrix vai mudar. O Bullet Time cansou, né? Tipo assim, na cultura pop foi usado em tudo. Foi usado até nos Simpsons, foi usado em tudo. Usado em tudo, Só realmente. que eu acho que tem vários pequenos conceitos que foram muito interessantes. Eu lembro que a ideia do helicóptero batendo no prédio e as ondas no vidro, nas janelas do prédio, antes de explodir, tipo assim, pra mim foi chocante na época. Eu lembro que eu falei, meu Deus, cara, essa cena funciona até hoje. Funciona até hoje. É. Eu revi o filme 2 vezes e funciona até hoje, cara. Tá bonitão, cara. Tá bonitão. cara. Não, fiquei me perguntando, isso é um helicóptero de verdade, batendo no prédio de verdade, eu não sei distinguir, não sei É dizer. efeito prático? É muito bom, cara. Eu não sei dizer. muito bom. Salvo engano tá? Salvo engano, obviamente, não jogar o helicóptero no prédio, né? Mas o helicóptero é um helicóptero de tamanho real mesmo, que os caras trabalharam em cima. Não é efeito, não. Nada ali é efeito. É muito Tem bom. muitos enquadramentos nesse filme que são basicamente enquadramentos que são... Pego e eu remeto logo a histórias em quadrinhos, sobretudo ao mangá. Anime, total anime, muito anime. Enquadramento de anime. Exemplo, última luta do Mr. Anderson, o Neo, né? Contra o Agente Smith. O Agente Smith joga o Neo no trilho, né? Do trem lá. E o Neo olha pro Agente Smith e o enquadramento é enquadramento de capa de mangá, cara. Corte embaixo, um corte em cima, ele é tipo um super-homem ali, né? Ele tá quase na posição. Tem total. O Neo, né, no meio dessa luta também, nessa mesma luta do metrô, quando ele apanha pra caramba, de repente levanta, sacode a poeira, para numa posição totalmente de mangá, vira com a mãozinha e chama, tá ligado? É a posição de capa de anime. Fora que essa cena é claramente um duelo de western totalmente. Faroeste, né? faroeste, quadramento faroeste. Filma a mão dos caras. Caraca, tem o plano americano, né, Rodrigo? Joelho pra cima. Total. É o que eu falo, tipo assim, é uma miscelânea de influências, né? Tipo assim, que funciona muito bem. Quando eles são perseguidos na escada, por exemplo, é uma handcam correndo junto com o Neo na escada. E aí quando o Neo pula pra soltar no lixo, a filmagem muda. Entra um efeito de câmera lenta, filmando de lado. Eles usaram muita coisa diferente ali. Aliás, essa cena que a gente tava falando, essa cena do metrô, que particularmente gosto muito da cena do metrô, eu acho que é interessante ali quando ele para por um momento e ele pensa, quando o Smith fala pra ele que vai matá-lo, né, o Mr. Anderson, chegou seu fim, ele fala, eu não sou o Mr. Anderson, eu sou o Neo. Ali ele tem a recompensa, vamos dizer, na jornada do herói, ali ele percebe que ele não é o Anderson, ele é, de fato, o Neo. Não necessariamente escolhido, como a gente falou, mas ele é o Neo, né, é o momento, ali ele encampa a responsabilidade que tá inerente pra ele e vence. O Agente Smith, e aí sim ele corre, porque ele fala assim, realmente, não dá pra continuar muito mais não, tipo assim, ele corre. E é a maneira que aí você entra numa outra etapa da jornada do herói, que é o caminho de volta. E ele tá tentando voltar. Caraca, é muito claro, né? Ele tá tentando voltar. Mas aí que tá, não pro mundo comum, pra fora da Matrix. Olha aí. Não, ó. pro mundo comum. Até porque você ainda tem ainda o caminho, não é o último. Tá, tudo não é bem, tipo tudo assim, bem. você não tem Isso ainda. é fase 10. Porque a etapa final, na verdade, é o retorno com o Elixir. Retorno com o Elixir. Exatamente. O Elixir é a informação do oráculo. Tá, é com Elixir, tá certo. E aí o que acontece? Ele tem o caminho de volta, e aí o que vai acontecer? Ressurreição. Ele vai ser morto, e eu vou te falar uma coisa. Quando eu tava vendo pela primeira vez, nessa época não tinha spoiler, nada disso. Quando eu vejo ele levando os tiros, eu fiquei, epa, isso eu não esperava não. Pra mim o Neo tinha morrido ali, eu fiquei, caraca, meu irmão, o que vai acontecer? Cara, adorei aquilo. E quando ele levanta, cara, não, que cena legal. Tipo assim, ele para as balas assim, aí ele gira a perna, eu adoro essa cena, cara, eu adoro essa cena. Trabalhando nesses simbolismos aí que o pessoal falou, né? Thomas Anderson, né? Qual é o
nome dele, né? Mr. Anderson. Thomas Anderson. Tive o trabalho de jogar no Google e saber quem é Thomas Anderson, tá ligado? Thomas Anderson, que é a versão do Neo que vive na Matrix, é um químico escocês super conceituado que já ganhou o prêmio, tá ligado? Da família real de 1800 por aí, que trabalhava com ópio e morfina, tá ligado? É um dos maiores especialistas em ópio e morfina. Ou seja, o Thomas Anderson é aquele personagem adormecido, tá ligado? A visão daquele personagem é adormecido, né? E a outra versão dele é o Neo, né? A novidade vai lutar contra esse sistema. Ah, que maneiro. Não tinha essa curiosidade, não. Agora, eu vou trazer uma coisa um pouco pessoal que eu acho que conversa muito comigo e vem do personagem do Mouse. O personagemzinho que é o garotinho, tá fora da Matrix, né? Cara, eu acho interessante que ele comenta uma parada que mexe muito comigo, mexe muito com o meu pensamento, que é a discussão sobre o gosto do trigo gostoso, que é uma coisa que tem dentro da Matrix. E ele questiona, será que o gosto que tem dentro da Matrix é de fato o gosto que existia do trigo gostoso? Ele chega a discutir depois até do frango. Será que é do frango? É o gosto de frango? Como é que as máquinas sabem disso? Será que é o gosto de frango? Como é que as máquinas sabem disso? E aí uma vez, eu queria falar de uma experiência própria, eu tava com um grupo, né? Grupo de colegas, assim, de trabalho, e eu comentei uma coisa que sempre para na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, a galera tava bebendo cerveja e tal. E eu comentei assim, cara, já parou pra pensar se as cores que você vê não são as mesmas cores que as outras pessoas veem? Por exemplo... A gente já teve essa discussão. A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Pessoalmente, até. Por exemplo, o Gabriel, o que ele enxerga de vermelho, na verdade, é o que eu enxergo de azul, e vice-versa. Então, sabe, tipo, a gente nunca vai saber, porque a referência é essa. E eu fiquei com essa ideia e eu comentei com a galera, cara, a galera pirou, né? Tipo, mas também não era uma galera que costuma debater essas questões, né? Eu tenho um amigo que é daltônico. Essa discussão, esse raciocínio que você teve aí, pra mim, ele aconteceu abruptamente durante o ensino médio. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu. A gente jogava um time de futebol da escola e, pra glória do meu amigo Gabriel ali, o rapaz que tava jogando tava com um short do Fluminense. Um short que é grená com uma parte em verde. E aí eu tava saindo do campo pro meu amigo... Na verdade, eu tava entrando no campo e ele saindo. Ele falou, ó, entra, marca o cara com o short tal cor. Short verde, sei lá. Aí eu, porra, eu olhava e eu falei, cara, como assim, né? Que short é esse que você tá falando? Aí, não, aquele cara ali, aquele ali. Como assim verde, cara? Não tô vendo. A agonia era eu não estar vendo. E aí, pra ele foi muito... cara, é porque eu sou daltônico. Cara, quando ele falou isso, o meu mundo começou a problematizar exatamente o que o Fábio colocou, que é uma realidade pro daltônico, né? Cara, o verde que ele enxerga não é o verde que eu enxergo, obviamente. Mas se eu extrapolar esse exercício... A gente... extrapolar o exercício, você vai... Mas olha só, Matrix fez isso com a gente, porque nessa época, vamos ser francos, não é só a nossa idade da época, não. Essa geração, a galera na década de 90 não tinha essas reflexões aí, não, cara. De percepção de mundo. Tá louco, A gente não tinha nem material pra isso, nem livro pra isso, chegava aqui. Tem Matrix dando soco na cara, Matrix veio dando soco na cara. Tipo, porra, a gente queria comer lá o Big Mac. Impressionante. Tipo, cara, aí vem Matrix e joga na tua cara uma ideia que tu fala assim, será? Como assim, cara? E Matrix brinca com isso várias vezes, o sabor das coisas. Mas tem uma teoria aqui, cara, particular que é da nossa vida real, que as coisas têm dois sabores, as carnes têm dois sabores. Sabor de boi, de vaca, e o restante todo, tá ligado? No final ali do último dia, acho que Deus tava na pressa ali, e o restante tudo tem gosto de frango. Tudo é frango. Tudo é frango, tá ligado? Pô, qual vai ser o gosto? Será que os seres humanos vão comer aquele bicho ali, capivara, coisa demais? Pô, não sei. Deus, qual gosto que a gente põe? Taca frango. Não é boi? Taca tudo frango, tá ligado? E aí foi isso. Taca frango. Provavelmente Gabriel. Mas achei interessante isso, porque, cara, isso foi uma coisa que mexeu comigo na época. Eu fiquei, caraca. E aí eu sempre carreguei essa discussão. E é muito sobre a percepção que você tem do mundo. Será que é a mesma percepção que os outros têm? A realidade é aquilo que a gente constrói da nossa mente a partir das nossas percepções, né? Exato, a realidade que a gente constrói, né? Então, será que a realidade que eu construo é a mesma realidade que as pessoas constroem? Isso é um conceito muito à frente do tempo na época do Matrix vai ser lançado. É bizarro, né? Tu vê que quando você vê entrevistas das irmãs Wachowski, quando vê entrevista delas, elas falam que tipo assim, a ideia do filme pra elas foi exatamente debater a questão de escolha e de como tá o controle em cima dessa questão de uma sensação de escolha que nós temos, assim, dentro dessa percepção muito subjetiva e muito particular de realidade. Então, olha só, aí elas pegam esse conceito gigante complexo e colocam num sci-fi de ação, influenciado por animes e tal. Como até a gente ouviu no chat agora e faz todo sentido a cena do, por exemplo, o Tchauzinho lá, não, Tchauzinho não, a mãozinha do... Chamar pra luta. Chamar pra luta, é do Bruce Lee. Então, tipo assim, tu vê que as irmãs Wachowski vão trazer umas referências muito semelhantes, por exemplo, do Tarantino, que vai consumir muito isso. Tipo assim, quadrinho, coisa oriental pra caramba. Um dia falaremos de Kill Bill, vamos falar muito sobre Kill Bill aqui. Então, cara, como é que pode esse filme com um conceito tão incrível ele se transformar num filme de ação, blockbuster, popular? Mostra claramente o seguinte, cara, a gente tem que parar de subestimar, sabe, o nosso público, cara. Tipo, parar de subestimar, cara, filme de ação. Que eu tava falando, tem que respeitar o filme de ação. Então transforma um filme de ação em filme acerebral, cara. Tipo, idiota, pelo amor de Deus. Ela revolta. Então fica aí esse recado, né, Rodrigo? Tem que assistir Matrix. Calma, não encerra não. Eu queria antes perguntar pra vocês aqui, cara, porque eu fiquei pensando nisso.
E aí eu defini aqui na minha cabeça, é simples. Pra vocês, não precisa todo mundo responder não. O que é Matrix, no final das contas, depois de ter visto o filme? Gabriel, pergunta difícil, 1h da manhã. Calma aí, o que é Matrix? O filme ou o que é a Matrix definida dentro do O filme? que é a Matrix dentro do filme, né? Pra vocês, conceitualmente. O Morpheus, ele tenta explicar isso, né? Tenta conceituar Você isso. sabe muito bem, tá? Eu não tenho ideia, eu não sei, eu não vou me arriscar a responder isso não e parecer idiota pra caramba, assim, né? Até porque eu peguei um pouco pesado com o Keanu Reeves sem querer, eu não vou aqui, né, me arriscar muito não. Cara, eu vou me arriscar. Vai, por favor, a vida é disso, é cheio de risco. A Matrix, pra mim, ela é um sistema que ela vai se utilizar das percepções humanas pra se retroalimentar, no final das contas. Botou um jeito meio abrangente, meio... Mas é isso. Mas é me arriscar com segurança. A abrangência tá aí realmente na resposta, é isso mesmo. Esse filme, pra mim, tem muito a ver a temática dele. Obviamente que as metáforas e alegorias são diferentes, com o próprio V de Vingança, tá ligado? Assim, que é um filme também, né, de uma luta contra o sistema e tal. Em algum momento ele vai chegar. Também deve chegar. E vai ser enquadrado, eventualmente. Tô querendo emplacar esse termo enquadrado. Falei pro Fábio aí que vai enquadrar tal filme. Ah, o Gabriel quer emplacar o termo enquadrado. Esse filme vai ser enquadrado no futuro. Mas vamos lá. Realmente é bem isso que o Daniel falou, na minha visão também. Posso estar equivocado, mas também na minha leitura, cara, Matrix, ela é um controle que existe pra sugar as nossas energias, né? E no final a gente vira pilha. É um controle da mente que existe, pra sugar nossas energias até a gente virar só uma pilha. A Matrix nada mais é que uma prisão pra nossa mente, pra que a gente fique distraído. É uma forma de controle. Uma forma de controle, que é uma prisão da mente, pra que a nossa mente fique distraída, enquanto a nossa energia é sugada pra benefícios de terceiros. É isso. Posso trocar uma palavra só do que você definiu? Que eu acho que vai generalizar mais. Não é energia, é recurso. Seja qual for o recurso. Faz sentido. Perfeito. É um sistema de controle pra sugar nossos recursos. Correto, Gabriel? Perfeito. Mais abrangente, mais aplicável. Mais abrangente, foi bom. Agora eu vou jogar uma parada do nada. Você, tipo o Renan quando joga a informação. Só porque sim. Porque sim. Só pra terminar, pelo amor de Deus. Fica uma mensagem aqui pra você que é coach, ou pra você que, por exemplo, acredita no... A gente vai perder um bom patrocinador com essa fala do Rodrigo. Só tá proibido de citar HBO aqui, tá? HBO você não vai citar. Não fale mal da HBO. Até porque esse filme está disponível na HBO pra quem quiser assistir. Parabéns, HBO. Belíssima escolha de filme em seu Em catálogo. 4K. Lindo. Ó, essa foi de graça, Essa foi de hein? graça, HBO. Mas isso aí, A próxima é paga. essa mensagem fica pra você, coach, influencer, que acredita no segredo e essas paradas que falam sobre você acreditar, o believer, acredite, você pode ser rico, não sei o que lá, faz aí, vê o filme e vê o que aconteceu com o Morfeu. Se for dependesse do Morfeu, que acreditava no escolhido, no limite, acreditou muito, acreditou, ele ia levar a humanidade pra destruição, pro sacrifício, porque acreditou tanto que levou todo mundo pro sacrifício, tá vendo? Não pode acreditar assim não, tem que duvidar, tem que perguntar. Se você tivesse que trocar alguma coisa no filme, Rodrigo, teu pitaco seria trocar o Morpheus. Tira o Morpheus, então. É isso. Não tira o Morfeu porque eu gosto disso. Eu gosto desse paradoxo. Ele acreditou e O que tipo, isso? ele que levou a galera pro fundo do poço. Eu vou, então, agora a gente acabar aqui, todo mundo tomou essa liberdade, eu vou puxar esse momento que a gente tinha há muitos anos atrás. A gente tinha um momento no nosso programa, em Matrix, eu vou te dar um. Oi, Matrix? Mas a vida é feita de riscos. Você acabou de dizer. Em Matrix, que ousadia, hein? Mas tu acha que isso não é presunçoso demais, não? Mas Daniel? eu trouxe o quadro agora. Não, Matrix, cara. A gente falou de John Wick, tu não fez isso. Existe um momento antigo aí que a gente fala do momento pitaco, que era o momento que a gente acrescentava ou tirava algo do filme. Por exemplo, se fosse o Will Smith protagonista, o Rodrigo poderia sugerir que fosse o Keanu Reeves ao invés do Will Smith. Exatamente. Se eu tivesse essa visão toda de produção... Tem uma parada nesse filme aí que eu acho que ele funciona pra trama, mas que, vendo hoje, me pegou um pouco. Já sei que eu vou discordar. Ele só tá querendo desabafar. O Daniel só quer desabafar. O beijo entre Trinity e Neo. Tá falando que o Keanu Reeves não sabe beijar, que o beijo ficou feio, sem química. Não, Daniel, tá errado. O beijo tem que existir. A função na trama, você fala. A função da trama. Aquele beijo não precisava existir e sem ele, o filme é melhor. Eu acho. Claro que não. Não, mas olha só. Não, peraí. Eu não tô tirando a cena em que ela se declara pra ele, não. Tô tirando a cena do beijo. A cena do beijo é quando ele retorna da Matrix, ele olha pra ela, beija e em 2 segundos a câmera gira pro lado, sem saber de nada. É isso. É essa cena que eu tiraria. Esse é um beijo. Não é a declaração dele pra ela que eu tô tirando. Essa é a cena que eu removeria. O filme, a trilogia inteira vai falar sobre o amor do 2, tu não tem beijo no primeiro filme? Porra, a mulher acabou de salvar ele, acabou de tirar ele do fundo do poço. Eu tô pendendo a concordar com o Daniel, hein? Ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Ele tava dentro da Matrix, ele não sabe disso, e ele passou por emoções dentro da Matrix que são muito discrepantes de um beijo. Claro que ele sabe, ele sente é um amor. Não começa, Rodrigo, pelo amor de Deus. Sabe qual é o problema? Olha só, vamos lá. Esse beijo é a criação da instituição, religião, sabe? É a junção do Messias com a Santíssima Trindade. Que já aconteceu antes, Fábio. O beijo que liga isso tudo é o beijo anterior, não é esse. O beijo ressuscitou, trouxe o Messias de volta. O beijo que traz o Messias de volta é o anterior. Então, mas a partir disso, eles estão juntos pra sempre. Mas precisa de um outro beijo pra sacramentar isso? Ué, é isso? O primeiro ele não teve escolha. Eu tô com o Daniel. Olha só, o primeiro beijo é sacro, o segundo beijo é carnal, pô.
Deixa os dois se beijarem carnal. Deixa dar o tesãozinho. Sabe, tipo, o primeiro beijo ele não teve escolha. O segundo beijo ele tem escolha. Tá falando que ele foi abusado? Não. Ele não teve escolha? Não vou discutir isso. Mas pra mim é a criação da instituição, da religião daquele mundo. Tu acha, ô Daniel, tu acha realmente que ele não sentiu o beijo que ele recebeu, que trouxe ele pra vida? Tu tá de O sacanagem? pessoal tá te sacaneando de inimigo do beijo, Daniel. Você é inimigo do beijo. Olha só, vocês estão levando por um outro caminho. Não sou inimigo do beijo, não. Sou inimigo do O beijo, não. Daniel só quer reclamar, gente, de alguma coisa. Ele tá reclamando do beijo. Não é isso. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca vi o Daniel beijando ninguém, só no casamento dele. Só no meu casamento. O que eu tô te falando pra você é o seguinte: o beijo, dentro da estrutura do filme, o beijo era um só. Era um beijo, que tem uma função importante. É um beijo. O segundo beijo, ele significa nada pra trama. E ele vai contra a emoção que o Neil está sentindo no momento. Acabar de ressuscitar. Ele acabou de voltar. Primeiro, ele não sabe do que tá acontecendo no entorno. Aquilo tudo é uma fantasia. A nave tá sendo... Não, ele não sabe disso, mas ele sabe que ele foi trazido por Cara, ela. você tá louco. Claro que ele sabe que ele foi beijado por ela. Por quê? Claro que ele É sabe. claro que ele sentiu isso, cara. Não, cara. Vocês estão como... É claro, de onde vem essa clareza? É justamente quando ele se torna o todo. Pera aí, olha só. Então, ok. Nós entendemos pro filme que ele ressuscita quando ele é beijado pela Trinity. Ok. Agora, você entender que ele sabe o que está acontecendo fora da Matrix, estando dentro da Matrix... Ele sabe que ele foi beijado. Ele sentiu beijo. Eu não tenho essa informação, não. Eu não tenho essa informação. Pode ser que saiba. Eu não tenho. Isso é o pode ser. Fábio, eles são muito racionais, Fábio. Tudo pra eles é Ô, racionalidade. Daniel, o sentimento passou de alguma forma. Mas a ser certeza, nem eu, nem você pode ter. Pra eles, o Neil tinha que acordar e falar assim: eu vi que você me beijou. Estamos agora namorando, vamos nos beijar de novo. Ficaremos kits agora. Porra! Digamos que ele saiba que ele foi beijado por ela. Até porque, onde é que tá a consciência dele quando ele morreu? Sabe? Tipo, é igual a gente questionar isso. Isso aí é uma outra discussão, ok. Tudo bem. Gigantesca, por sinal. Mas é o momento em que alguma coisa acontece ali em termos de Deus. Em termos da criação de religião. Foi algo transcendental. O que isso tem a ver com o segundo beijo físico quando ele acorda numa cadeira, irmão? Aquela cena nem precisava existir. Eu só tô te falando isso. O filme não muda com ela. Se você retira essa cena, quando ele volta, olha só, olha o poder disso. Se você retira essa cena, quando ele acaba o filme e ele tá voltando, o filme começa com aquela tela em preto e ele passando a mensagem pra nós. Isso era muito mais impactante do que ter 2 segundos dele... Daniel, a carne é que vai gerar um novo humano, cara. Cara, é a continuação, a religião... No segundo filme, ele deixa 15 minutos de uma balada com a galera toda suada, se esfregando, por quê? O conceito católico é isso. Porra. Não existe casamento se não é pra ter filho. Daniel, agora eu vou concordar com eles. Migrei pro lado deles. É o seguinte... Vai lá, Gabriel. É o seguinte... Abandone. Não. Vamos lá. Vou explicar como eu fui convertido por eles. A cena pode ser meio broxante, eu não tô dizendo que não. A cena é mas broxante. tem que ter carne. Tem que ter carne. A cena é ruim. É brega. Ok, é A gente brega. tá falando de religião católica. Vamos voltar aqui. O que eu tô defendendo aqui é uma mudança no filme. Acho que o filme ficaria melhor sem essa cena. Ponto. É a mudança que eu defendi aqui. Ok, também acho que ficaria melhor sem. Vai lá discutir com as irmãs Wachowski aí. Se você não gosta de beijo, então tudo bem. Tá bom, cara. Tu vai entrar nessa métrica. Nem vê Sense8. Nem vê Sense8. Porque Sense8 tu vai ver... Porra, entra nessa métrica. Faz aí teu Matrix então e bota e tira o beijo aí, Dani. Faz o teu Matrix aí, tudo é fodão. Vou editar e ele vai ter 10 segundos a menos. Essa é melhor pra você assistir. Eu passei a concordar com o Fábio nesse aspecto Com aqui. todo mundo, Gabriel. Com todo mundo. O Gabriel voltou pra cá. Eu convenci o Gabriel. Eu senti que eu convenci o Gabriel. Convenceu. Faltou engenharia reversa, tá ligado? A gente tava discutindo aqui o que aconteceu com ele pós-mortem. Nada, alguma coisa, ele sentiu algo, não sentiu naquele momento que ele tava morto. A gente não sabe o que aconteceu, né? O filme não dá essa informação pra gente. Mas, continuando a acompanhar o filme, quando ele beija ela de volta, nesse momento, nesse beijo brega que eu também tiraria, dá pra gente a informação de que ele sabe de algo que aconteceu enquanto ele estava morto. Entendeu? Então, nesse momento brega, tá ligado? Ele informou a gente disso. Mas a gente já tem essa informação, Gabriel, porque ela sussurra no ouvido dele, levante-se. E ele levanta assim que ela sussurra. Então a gente já tem a informação que a informação tá sendo passada. O que é isso? É o casamento. De que eles estão conectados, cara. De que eles estão conectados. E casamento é isso. É o casamento. É a mulher falar e o homem obedecer. É isso. Levante-se, Daniel. Tem que acordar. Vai trabalhar, vagabundo. Levante-se. É o casamento. E aí, mais uma vez, o casamento na religião católica só tem um objetivo. Um objetivo. O Fábio já tá usando esse momento pra criticar a religião católica, meu Deus do Do céu. nada, gratuito. Não, só tem um objetivo. O casamento na religião católica tem um objetivo: gerar filhos. Mas, Fábio, eu não tô entendendo por que você tá se fincando tanto. Eu entendo que você interpretou. Porque tem que ter carne pra gerar filhos. Tem que ter carne. Aliás, eu vou falar uma coisa. Cadê o filho de vocês dois? Vocês casaram na igreja católica? Eu não vou levar essa porra a sério, não, mano. Tio, vocês estão zoando, mano. Gabriel, eles casaram na igreja. É? Gabriel, Os dois? E cadê o filho? Cadê o filho? Acabou. Cadê o filho? Tô esperando. Quero ser padrinho de filho também. Padrinho de casamento, quero padrinho de filho. Fizeram até voto.
O padre falava, o Fábio assim, não, respeito gigante pro padre, né? Olha que hipocrisia. Olha que hipocrisia. Discutimos, ficou 3 contra 1, mas beleza. Não, eu tenho uma questão. Vocês acham que os dois têm química? Os dois têm química? Não Os dois não têm química, né, cara? A Trinity, cara. Eu não acredito, cara. Tem química sim. Eu tenho que dormir. Não tem. São quase 2 da manhã, seus desgraçados. A Trinity não tem química com ninguém. Não. É o Keanu Reeves que não tem química com ninguém. O problema é a Trinity ou o Keanu Reeves? Keanu Reeves. A Trinity não tem química com ninguém. Não, mas e velocidade máxima com a Sandra Tem Bullock? um pouco mais, porque eu acho os dois meio parecidos. Também não tem química. Acabou. Acabou o filme. Se você chegou até aqui nesse podcast, curtiu essa discussão, por favor, você pode seguir a gente nas redes sociais. Tem um ciclo viciante de rede social e dá like no Enquadrando. Exatamente, ciclo viciante de rede social. Nosso e-mail, contato@acabodeacabar.com.br. A gente tem nosso Twitter. Minha rede favorita. Rede favorita do Gabriel, mas você pode seguir também o Enquadrando lá no Twitter, que é @enquadrando_. E o nosso Instagram, que o nosso admin Daniel Cavalcante. Informação, tá sempre colocando informação lá. Vai ter muita informação lá, né, Daniel, sobre esse filme, né? Ele é sinistro no Instagram. Ele é sinistro. Não depende de mim só não. Não depende só de você. Depende, mas né? vai ter @enquadrando_oficial. E por último, onde tá ocorrendo essa live? No nosso YouTube, que finalmente a gente botou pra funcionar, né, Gabriel? Uhum. Então, você pode entrar lá em youtube.com/enquadrando, que você vai chegar aqui e vai poder acompanhar a live com a gente. Então segue a gente lá no YouTube, até porque a gente avisa a live meio em cima da hora no dia, não sei o que. Então, Muda horário. se você tiver com o sininho ativado, você vai saber quando essa live entrou. Foram, sei lá, 4 horas de live, meu Deus do céu, mas acabou. Isso aí. Então, agradeço a todo mundo que ficou, todo mundo que assistiu, todo mundo que colaborou, todo mundo que respondeu alguma coisa, mandou mensagem aqui no comentário da live. E um grande abraço, galera. Bons filmes. Tinha mais uma parada pra falar aqui. Acho que é só. Depois eu lembro. É só isso. Tá bom. Por hora é só. E Marcelo que se viu. Então, minha sinopse aqui, tá? Peraí, lembrei. Por favor, vai lá, Gabriel, vai lá, fala rápido. Tá, pessoal, tem que ir no banheiro. Quiserem salvar essas coisas aí. A gente pode salvar, vamos salvar aqui. Galera, se vocês tiverem alguma... Peraí, deixa eu ter que ir no banheiro. Acho que... Vamos encerrar, tem que ir no banheiro, Tá bom, vamos então fazer a vamos pausa. lá. Fazer a pausa? Pausa o banheiro, tem que ir no banheiro. Tá bom. Tem 26 minutos de gravação, Gabriel. 35 minutos a mais. Vai lá no banheiro, correndo. Vai lá correndo que a gente vai continuar gravando. Que isso? Ó, consideração. Que consideração, hein? Estopa aí, cara. Estopa aí. É melhor? Estopar? Porra, tá bom, vamos lá. Garantido? Que a gente passa um arquivo pro Marcelo não tão grande no final. Tá bom. Então vamos pausar, galera.